Esta é a história de uma garota que era descrita de muitas maneiras: cabelos negros como a noite que caíam até a cintura, olhos azuis encantadores que brilhavam como estrelas. Irvine Liluz era a mulher mais bonita do Império Verma e esposa do Duque de Carlyle. Apesar de sua beleza, por trás de sua aparência escondia-se a imagem de uma esposa autoritária, aterrorizando toda a família do Duque de Carlyle. Irvine Liluz sempre foi uma mulher mandona, rude e facilmente irritada, mas seu mistério era que, mais do que qualquer coisa no mundo, ela odiava seu marido e não queria nada com ele. A ação dessa história fascinante começa com um homem sentado em uma cadeira, o próprio Duque Furin Carlyle, marido de Irvine Liluz. Na sala onde o Duque estava, os conselheiros ao seu redor começaram a perguntar sobre o casamento, pois não haviam ouvido nenhuma notícia durante os 4 anos desde o matrimônio. Um dos homens lembrou ao Duque que o contrato de casamento com o Ducado de Verma ainda não havia expirado. Um de seus conselheiros sugeriu que, se ele estava em maus termos com a duquesa, Furin deveria informar agora, pois este era o momento de pedir ao imperador que o separasse antecipadamente. Furin, segurando a cabeça por causa das perguntas estranhas, disse que seria melhor perguntarem diretamente a Irvine sobre o relacionamento deles, já que ela o estava evitando. Um dos conselheiros, sem nenhuma timidez, começou a falar sobre como ninguém conseguia lidar com o temperamento explosivo de Irvine, sugerindo que eles enviassem imediatamente uma petição de divórcio e casassem o Duque novamente. O Duque ficou indignado com o que foi dito, afirmando que a violação do contrato seria um ato extremamente incivilizado na diplomacia e que faltava apenas 1 ano para o fim do contrato. Ao que parecia, a família Carlyle raramente via herdeiros de 25 anos, e o Duque já havia atingido essa idade. Seu pai tinha 40 anos quando ele nasceu, e Furin disse que ainda tinha forças para gerar um herdeiro, mas que agora não era o momento. Furin não permitiu que ninguém continuasse com o assunto e imediatamente expulsou todos os conselheiros do salão, encerrando a reunião sem sucesso. A duquesa então convocou seus conselheiros para uma reunião. Eles estavam confusos com as perguntas e achavam que a duquesa pediria novamente para coletar uma nova fortuna para o Ducado de Verma, o que faria os camponeses sofrerem muito. Um dos aliados de Verma perguntou por que Irvine havia reunido todos. Olhando para os conselheiros com um olhar misterioso, Irvine respondeu que, a partir de agora, eles parariam de enviar riquezas ao Ducado de Verma. Ela também pediu que informassem aos camponeses que não os privaria mais de sua fortuna e pediu desculpas por ter agido tão estupidamente devido à sua ligação extraordinária com a família. Tudo isso era a história de um romance chamado Furin e Stella, que Kate, uma caixa de supermercado comum, estava lendo. Mas um cliente se aproximou e pediu que ela finalizasse sua compra. Não muito tempo atrás, Kate era uma aspirante a cantora que trabalhava meio período, com uma rotina exaustiva que, às vezes, a fazia desmaiar. Naquele dia, Kate desmaiou novamente no balcão, mas dessa vez foi diferente, ela bateu a cabeça nas lajotas e morreu. Quando abriu os olhos, ela viu um jovem ao lado da cama, com as mangas arregaçadas e a camisa desabotoada, revelando um corpo esguio. Ele tinha cabelos platinados lindos e estava dormindo na borda da cama, o que deixou Kate perplexa. Ela não entendia onde estava, porque estava na cama, ou quem era esse homem, pois lembrava-se de estar no trabalho. Apavorada, ela fechou os olhos, esperando que, ao abrir, tudo voltasse ao normal. De repente, o Duque tocou a cabeça de Kate e, com seu corpo imponente, implorou para que ela acordasse, mostrando grande preocupação pela esposa. Enquanto isso, Kate pensava no que fazer naquela situação. Ela decidiu que, assim que o homem saísse, tentaria entender o que estava acontecendo. Enquanto pensava, o Duque inesperadamente a beijou, e Kate abriu os olhos de repente, o que deixou o Duque assustado. Ele pronunciou o nome dela, Irvine, e, ao ouvir isso, Kate ficou ainda mais aterrorizada, desmaiando novamente, agora em um corpo diferente. Na manhã seguinte, o quarto da duquesa estava cercado por criadas e um médico, que, após examiná-la, disse que não havia nenhuma ameaça à saúde da senhora. Os servos ficaram muito felizes com a notícia. Kate foi acordada pelos barulhentos e animados servos, sem entender onde estava e por que todos a chamavam assim. Antes de desmaiar, Kate tinha visto um homem chamando-a de Irvine. Naquele momento, todos os servos a chamaram de Duquesa de Carlyle. Ela percebeu que havia morrido e renascido no corpo de Irvine Liluz, no romance. Irvine mantinha até o fim que as acusações eram injustas, pois ela também era uma filha ilegítima do derrotado Verad Dui, e sua única filha tinha o sangue dele e uma vida dedicada ao Império Trisha. A família imperial, em bons termos com o arquiduque, a aceitou como um presente, após o que ela se casou com o Duque de Carlyle, o braço direito do imperador e um homem influente no império.
Durante os 4 anos de casamento, não houve notícias sobre o surgimento de um herdeiro, e rumores de que ela não era capaz de cumprir nem as mínimas obrigações de uma duquesa se espalharam pelo ducado de Carlyle. No entanto, quando faltava pouco tempo para o contrato expirar, alguém envenenou o vinho do duque de Carlyle, e a suspeita imediatamente recaiu sobre sua esposa, Irvine Luz, a quem o homem odiava profundamente. Descobriu-se que ela estava transferindo ilegalmente as riquezas da propriedade Carlyle para o ducado de Weimar. Condenada à morte, uma mulher gritava até o fim que as acusações eram injustas, mas absolutamente ninguém acreditou nela, nem mesmo seu marido, o duque de Carlyle, que um dia a amou com toda a sinceridade. Ele se casou novamente com a condessa Stella Bell, que o cuidava de coração aberto. Kate não entendia por que havia se transferido para o corpo de Irving, ela não compreendia por que era vilã má e ainda estava destinada a morrer. As ondas de indignação se acalmaram quando percebeu que, estando no corpo de Irving, suas emoções tempestuosas não ajudariam. Era hora de viver de forma diferente do que Irving estava acostumada. Kate, agora no corpo de Irving, convidou os servos para falar com ela. Uma encantadora criada se aproximou, e Kate, aparecendo diante dela como Irving, perguntou sobre a duração de seu casamento com o duque. A criada respondeu, com medo, que ela estava casada com o duque há 5 anos, sem entender o motivo da pergunta. Decidida a viver um ano tranquilo, Kate planejou receber uma casa de campo como compensação. Ela sonhava com uma vida independente após o divórcio do duque de Carlyle, ela só precisava se tornar a ex-esposa do duque. Depois de muito refletir, Kate concluiu que, para sobreviver, precisava começar a fazer boas ações para mudar a opinião dos outros sobre ela, e a primeira pessoa cuja opinião deveria mudar certamente seria o duque. Enquanto pensava, Kate encontrou um cavalheiro no quarto. Os servos o saudaram imediatamente, e Kate percebeu que ele era o mestre, afinal, ele era o marido de Irving. Quando Furin entrou na sala, perguntou imediatamente como Irving estava se sentindo. Kate percebeu que o momento em que ela abriu os olhos, o duque de Carlyle estava dormindo em frente a ela, como se fosse uma sombra do passado. Observando Furin, Kate notou que seu comportamento era muito diferente do que durante a noite, como se fossem 2 pessoas distintas. As palavras do cavalheiro, de que Irving estava bem, pareciam apenas um alívio casual, mas sua intenção de sair era preocupante. De repente, Irving correu até ele, agarrando a barra da camisa dele como se fosse sua última esperança, olhando em seus olhos com gratidão. Houve um silêncio tenso na sala, enquanto todos olhavam para Irving com choque, se perguntando quais seriam as consequências de seu desmaio. No romance, a principal razão para acusar Irving de assassinato era seu relacionamento tenso com o marido, o que a tornava a principal suspeita no caso de envenenamento. Nesse ponto, Kate percebeu que cada passo que dava visava restaurar sua reputação e melhorar seu relacionamento com o duque. Furin não respondeu às palavras de Kate e simplesmente se afastou em silêncio. O cavalheiro foi para a biblioteca, refletindo sobre o que estava acontecendo com sua esposa e se a última conversa deles havia levado a esse resultado. Em frente à porta da biblioteca estava a senhora Tilly, que o senhor havia chamado. Ele perguntou se o comportamento de Irving poderia ser resultado de perda de memória, mas a senhora Tilly apenas disse que ele deveria confiar no médico e observar as mudanças. A criada notou que o comportamento da senhora havia se tornado muito mais suave, como se ela tivesse se tornado outra pessoa após a doença. O duque estava intrigado com essas mudanças, e antes, ela era silenciosa, mas agora até o agradecia. A criada fez uma pergunta importante: seria possível que a senhora tivesse decidido mudar, mas Furin rejeitou categoricamente essas esperanças, chamando-as de inúteis. Após a conversa, o mestre dispensou a serva, deixando-a com seus pensamentos. Irving, cruel e fria, raramente interagia com os moradores da propriedade de Carlyle, exceto quando dava ordens. Ela quase não tinha contato com o marido, exceto com Madame Tilly, a única serva que sempre estava ao seu lado. Madame Tilly decidiu perguntar à senhora como foi o almoço dela hoje. Em resposta, recebeu que o jantar, como de costume, estava excelente, mas é interessante que, em seu primeiro encontro, Madame Tilly estava tão assustada que tremia. Agora, porém, a senhora sente que seus servos começam a entendê-la, mas precisa melhorar seu relacionamento com Furin. Durante uma conversa com Madame Tilly, a senhora foi chamada à cozinha. Irving decidiu descobrir o motivo de a senhora estar especialmente ocupada hoje. A senhora disse que o cavalheiro decidiu jantar em casa hoje. Algumas horas depois, a criada de Irving, Marianne, entrou no quarto dela e anunciou que o jantar estava pronto. Kate, no corpo da senhora, percebeu a tensão no rosto de Marianne.
Ela se perguntou por que a sobrinha de Madame Tilly ainda estava com medo. Decidindo suavizar a situação, Kate falou com Marianne em tom agradecido. Irving instruiu Marianne a transmitir que jantaria com o marido naquela noite. No entanto, Marianne respondeu que isso nunca havia acontecido antes, mas Irving insistiu que era importante causar uma boa impressão. Tendo pedido ajuda dos servos para seu figurino, Irving perguntou a Marianne se ela tinha medo dela, e a resposta foi inesperada: a senhora simplesmente se afastou de sua cor habitual, o preto. O comportamento misterioso de Irving deixou Marianne desconfiada, e ela não pôde deixar de perguntar se havia algo no trabalho dela que a senhora não gostava. Irving garantiu que tudo estava bem e pediu à criada para começar a maquiagem. Nos 4 anos de casamento, a senhora raramente se comunicava com as outras criadas, exceto com Madame Tilly. Tudo o que viam era o rosto sério e malvado de Irving, mas agora ela deveria, gradualmente, mostrar algo diferente. Convencê-los da sua mudança. Quando Kate abriu os olhos, foi impactada pela imagem que viu. Era impensável que a verdadeira Irving usasse aquela maquiagem todos os dias. A reação da patroa deixou os empregados pedindo desculpas em horror. Decidida a lavar a maquiagem desastrosa, Kate decidiu aparecer no jantar sem qualquer maquiagem extra, e então a criada trouxe uma bandeja de flores para que Irving pudesse decorar seu cabelo. A nova Irving escolheu lírios do vale e enfeitou o cabelo com eles. Furin já estava sentado à mesa, esperando pelo jantar, que ainda não havia sido servido. Ao perguntar a Alfred, soube que a senhora decidirá jantar com ele e pediu para esperar um pouco mais. Furin achou a ideia absurda, e uma mulher que normalmente o ignorava, de repente, sugeria jantar juntos, o que parecia estranho para ele. Nesse momento, Irving entrou na sala de jantar e anunciou que apenas queria jantar com ele. Depois de se sentar, Irving respondeu a uma pergunta sobre sua saúde, afirmando que quase se recuperara completamente. O marido ficou surpreso, pois ela nunca mostrará essa iniciativa antes. Ele perguntou por que estava sem maquiagem, já que, desde o casamento, era a primeira vez que a via sem ela. Irving explicou que a maquiagem era pesada demais para sua pele, estragando-a, e perguntou a Furin se parecia estranha. Mas ele não a reconheceu como sua esposa, ela nunca havia sido assim. Ele acreditava firmemente que ela estava fazendo tudo aquilo para atormentá-lo. O cavalheiro admitiu que ela realmente parecia estranha e que ficava melhor com maquiagem, então sugeriu que iniciassem o jantar. Sem entender a situação, o cavalheiro perguntou diretamente à esposa o que ela estava planejando. Irving assegurou que não tinha más intenções, apenas estava tentando melhorar seu relacionamento com ele. O cavalheiro relembrou os 4 anos de vida juntos e perguntou o que ela achava do fato de ele ter percebido suas artimanhas. A duquesa ficou irritada e respondeu que estava apenas tentando cumprir seus deveres matrimoniais. O duque perguntou se Irving estava pronta para cumprir outra de suas promessas, mas ela não entendeu do que ele falava. O cavalheiro perguntou se ela estava pronta para cumprir o dever de conceber um filho. Se lembrarmos do enredo do romance, fica evidente que, embora todos admirassem a aparência do irmão mais novo do imperador, o Duque Cylon, foi o Duque de Carilli quem finalmente conquistou todos com sua beleza incomparável. Mesmo após o casamento, ele era considerado o homem ideal, e muitas mulheres da sociedade ainda eram atraídas por ele, na esperança de um divórcio após 5 anos. Mas o verdadeiro caminho para a esposa do Duque manter sua honra e dignidade era ter um filho. Irving não queria isso, ela não conseguia dormir com alguém que não amava. Ela apenas queria viver em paz até o fim do contrato e só então obter o divórcio. Mas agora, ela teria que dar à luz um filho. Isso era um teste do Duque, que não esperava outra resposta de alguém que, na primeira noite de casamento, recusou-se a misturar seu sangue com os agressores. Após essas palavras, ele se retirou, ordenando que Irving esquecesse o que fora dito, deixando-a sozinha à mesa. Furin disse a Irving para agir normalmente e parar de fazer coisas que não fazia antes. Ela não entendia por que ele de repente ficou irritado, então acabou jantando sozinha, temendo que o relacionamento entre ela e Furin estivesse para sempre arruinado. Enquanto Irving almoçava, a senhorita Tilly se aproximou, pedindo que não se preocupasse tanto. A senhora perturbada admitiu que percebera sua grosseria com o marido, mas pediu a ele uma nova chance. Madame Tilly tranquilizou a duquesa, afirmando que o cavalheiro notara suas mudanças, mas que ele tinha muito a fazer no momento. Ela também comentou que seu marido estava exausto demais para admitir que ela havia mudado. Irving e Madame Tilly foram ao jardim de verão para discutir o passado com uma xícara de chá. A senhora expressou sua gratidão a Madame Tilly por seu apoio durante a perda temporária de memória e pelas várias lições de vida.
Depois, perguntou sobre o festival cultural na residência da Marquesa Celestin, querendo saber quando ele ocorreria. Irving mencionou que ouvirá falar do festival planejado, o que a criada confirmou. O festival cultural, conforme descrito, é uma celebração aristocrática, mas na realidade é um circo onde todos competem para ver quem consegue gastar mais dinheiro. Cenas decoradas por damas nobres eram valorizadas muito mais do que aquelas que custavam uma fortuna. Irving perguntou à senhorita Tilly se poderia participar do festival, na tentativa de mudar a opinião das pessoas sobre ela através de seu canto. Em seguida, pediu que encontrasse a melhor orquestra para acompanhá-la. A senhora sugeriu montar um coral para acompanhá-la, mas Irving insistiu que poderia se apresentar sozinha, demonstrando seu talento diante de todos na propriedade. Madame Tilly ficou surpresa e perguntou por que a senhora escondia seu talento até então. 3 dias depois, o servo informou que o Marquês Celestino soubera dos preparativos da senhora para o festival e ficou surpreso. Todos queriam saber como a senhora havia mudado, já que ela já havia atraído a atenção da alta sociedade. Graças a Madame Tilly, rumores sobre as mudanças da senhora se espalharam, e sua reputação começou a melhorar. Para melhorar. Irving aguardava a reação de Furin a todas essas mudanças, incapaz de dormir esperando por isso. Madame Tilly desejou-lhe boa noite e disse a Irving que não havia razão para esperar que o marido viesse se preocupar com sua saúde. A senhora perguntou à criada o que ela achava da opinião de seu marido sobre Irving. Madame Tilly respondeu que, todas as noites, quando Irving esperava na porta por Furin, ele a levava para o quarto. Irving não acreditou e perguntou novamente a Madame Tilly se era possível que outra pessoa a estivesse conduzindo, mas a criada negou. Após o relato de Madame Tilly, Irving concluiu que Furin não a odiava, mas não entendia por que ele a tratava tão gentilmente apenas pelas suas costas. Naquela mesma noite, Furin trabalhava na mansão do imperador, que comentou que o nome da senhora Carlyle era frequentemente mencionado nos círculos sociais. Furin respondeu rudemente, dizendo que sabia o que estava acontecendo, pois todos estavam falando sobre isso. Até o imperador notou que algo havia mudado na duquesa, já que ela esperava pelo marido na porta todas as noites. O duque não entendia por que tinha que deixar seu trabalho para carregar sua esposa até a cama e depois voltar ao palácio. Ele pensou que talvez ela não quisesse que outros vissem seu rosto franzido enquanto dormia ou a fofura de seu semblante adormecido. Então percebeu que nem ele mesmo entendia o que estava acontecendo e se perguntou se aquilo era uma nova forma de Irving provocá-lo ou se ela realmente havia mudado. O imperador relembrou a Furin o dia em que conheceu sua esposa e comentou que ele parecia o mesmo naquela época. Sua Majestade anunciou ao duque que decidirá participar do festival cultural e apareceria lá junto com a imperatriz. O duque alertou o imperador que Irving poderia ser rude por causa de seu passado e pelo fato de nunca ter sido parte da sociedade desde o casamento. O imperador estava curioso se Irving lidaria bem com o festival, considerando que ela havia organizado uma apresentação com os melhores pianistas e até planejado se apresentar. Ele também ficou surpreso que o duque só soubesse disso agora, apesar de viverem sob o mesmo teto. O duque disse que agora se poderia esperar qualquer coisa de Irving, o que o preocupava. O imperador sugeriu a Furin que as ações de Irving poderiam ser um sinal de reconciliação e uma promessa de comportamento melhor. Ao sair, o imperador pediu que Furin não o decepcionasse, talvez eles tivessem um filho que unisse os sangues das famílias Verma e Carlyle. No dia seguinte, os criados foram até a duquesa para informar que os preparativos para o salão principal do banquete estavam concluídos e que o piano estava coberto para evitar poeira. Irving agradeceu a eles, e os criados notaram que o caráter da patroa havia mudado radicalmente. Faltavam apenas 3 dias para o evento, e várias famílias aristocráticas estavam prontas para participar. Para Irving, era uma chance de provar que ela não era a vilã de que falavam, mas sim uma esposa dedicada. Madame Tilly apareceu no quarto da senhora e trouxe um vestido feito sob medida. Irving quis experimentá-lo imediatamente para fazer as alterações necessárias. Quando Kate e o corpo de Irving tiraram o vestido, ela foi até o espelho e notou que estava em boa forma. Enquanto admirava seu novo corpo, o duque entrou no quarto. Ele pediu um tempo para conversar. Irving sentiu-se envergonhada por encontrar o duque vestida em roupas de dormir, mas ele não via nada de inapropriado nisso, embora Irving insistisse na etiqueta. Eles começaram uma conversa sobre eventos que não eram realizados na propriedade há muito tempo, e então o duque fez outra pergunta. Ele queria saber por que Irving de repente começara a agir de forma diferente e se estava pronta para mudar sua atitude em relação a ele. Irving rejeitou as palavras dele, e o duque passou a mão na testa, alarmado, repreendendo-a por organizar o festival,
ao que ela respondeu que estava apenas cumprindo seu dever. Ela o lembrou de que ele mesmo a havia incentivado a se envolver na organização de eventos. Irving expressou sua insatisfação e até insinuou possíveis consequências. Ao tentar se afastar, tropeçou e caiu, sentindo-se profundamente envergonhada diante do marido. Quando olhou, percebeu que havia caído junto com o Duque. Ela perguntou ao marido se ele tinha um gosto estranho, já que ela não estava usando 1 tonelada de maquiagem. Isso se tornou demais para ela, e ela gritou ao perceber que havia um homem de 2 metros de altura deitado em cima dela. O Duque explicou suas ações, dizendo que, de outra forma, ela o evitaria como antes. Irving afirmou que não estava evitando, mas tentando fazer as coisas direito. Após suas palavras, o Duque aproximou-se ainda mais. Irving tentou afastá-lo e então perguntou o que o motivava a agir assim. O Duque disse que ela estava usando seus deveres como desculpa para conseguir o que queria. O olhar do Duque alarmou Irving, e ela sugeriu que subissem as escadas para conversar em um ambiente mais apropriado. Furin disse que não a deixaria ir até ouvir toda a verdade. Irving repetiu que queria melhorar seu relacionamento com o marido, mas não entendia por que ele não conseguia aceitar isso. Então tentou afastá-lo, mas acidentalmente desabotoou a camisa dele. Novamente a aconselhou a parar de fazer truques, se houvesse algum. Irvine refutou os pensamentos do Duque, dizendo que se arrependia de suas ações. O Duque não entendia o que ela ganhava com isso, mas ela disse que estava cumprindo os deveres de duquesa para completar com sucesso o contrato de casamento. O Duque riu, percebendo que ela falava de tudo com tanta facilidade, e a acusou de enganação. Irving percebeu que seu marido a tinha entendido errado. O Duque começou a perceber que talvez houvesse algo a mais e, expressando suas dúvidas, começou a suspeitar de algo mais, então lhe disse grosseiramente que, todo esse tempo enquanto estavam casados, ela o tratava como um pedaço de lixo patético e agora queria enganá-lo e dar à luz ao seu filho facilmente. Irving chorou na frente do marido, percebendo que, mesmo nessa situação, seus esforços eram recebidos com desconfiança. Ela não entendia por que nunca se tornou uma cantora e teve que renascer no corpo da vilã duquesa. Todos os seus esforços batiam contra a parede de desconfiança do Duque. O Duque ficou chocado ao ver emoção em Irving, algo que ela nunca havia mostrado em seus 4 anos de casamento, mas Irving respondeu rudemente que havia chorado simplesmente porque as lágrimas fluíram espontaneamente. O Duque apenas lhe entregou um lenço e pediu que enxugasse suas lágrimas, tentando acalmá-la e dizendo que lágrimas não mudariam nada. Em resposta, ele simplesmente segurou a mão dela, sem expressar sua resposta em palavras. Irving não entendia o que estava acontecendo, então respondeu com a mesma rudeza. O cavalheiro não suportava ver sua esposa chorar, então calmamente pegou e enxugou as lágrimas do rosto dela com as próprias mãos. Depois, ele se levantou e disse que, se havia um mal-entendido entre eles, ela deveria esclarecê-lo para ele. Ele também perguntou o motivo de ela não ter feito nada além de irritá-lo por 4 anos e agora decidir mudar, mas a dama respondeu que lamentava profundamente por fazê-lo sofrer e por não conseguir realizar nem mesmo os deveres mínimos como duquesa. Ela também disse novamente que queria compensar, cumprindo seu papel de duquesa e cumprindo conscienciosamente seus deveres durante o ano restante de seu casamento de 5 anos oficialmente reconhecido pelo imperador. Depois, o Duque perguntou novamente sobre o filho, mas a duquesa disse que nem tinha pensado em um filho e que não permitiria tais pensamentos no futuro, então ele não precisava se preocupar. Mas, na realidade, a opinião dela sobre o filho do Duque a deixava irritada. A duquesa não percebeu isso, então disse que sabia que ele havia se casado com ela por ordem do imperador, mas restava apenas 1 ano, então, durante esse tempo, ela se comportaria como uma verdadeira duquesa e, depois disso, eles se divorciariam, então seria melhor para ele ter um filho com a mulher que ele realmente amava. Após a explicação da duquesa, Furin foi embora, dizendo que aceitava a escolha dela. Kate percebe que seu marido ainda não acredita plenamente nela. Ela pensou sobre qual pecado poderia ter cometido para renascer no corpo de Irvine Lilius. O Duque não entende como sua esposa insensível poderia chorar na frente dele, lágrimas claras como ametista rolaram de seus olhos, e foi a primeira vez que a viu tão confusa, o que o tornou mais sensível a ela. Madame Tilly se aproximou do Duque e perguntou se ele havia dado à esposa o vestido. Ela também observou que o Duque não apenas entregou o vestido, mas também teve uma conversa com a esposa. Ela mencionou uma conversa sobre algum assunto cotidiano, por exemplo, sobre como o vestido era bonito. Depois, Madame Tilly perguntou se o Duque realmente não notava os esforços de Irving. O Duque não respondeu a essa pergunta. Ele perguntou o que o choro de uma mulher poderia significar.
Ela disse que mulheres geralmente choram quando estão tristes. Depois, ela percebeu que ele estava fazendo essas perguntas porque a dama havia chorado na frente dele, mas o duque disse que ela não precisava saber sobre isso. Ele pediu que ela voltasse rapidamente para Irvine, para que ela pudesse vestir o vestido. Quando Madame Tilly saiu, Furin foi até a porta para ouvir se Irving tinha parado de chorar. Ele se certificou de que tudo estava bem e ficou contente, dizendo que, felizmente, ela havia parado de chorar. Mas então ele percebeu que começou a se preocupar com essa mulher. O duque percebeu que isso era um absurdo, pois se lembrou de como ela o tratou ao longo dos 4 anos de casamento entre o Império Tia e o Ducado Verma. Após uma longa batalha, o exército do Império alcançou a capital do Ducado de Verma, onde Furin conheceu sua futura esposa Irving pela primeira vez. Ele nunca havia amado ninguém em sua vida tanto quanto amava essa mulher. Foi também a primeira vez que ele entrou em uma batalha pelo coração de alguém. Parecia que o casamento deles era uma decisão do imperador para resolver questões diplomáticas, mas tudo foi resultado do fervoroso desejo do irmão mais novo do imperador, o Duque Calum, de se casar com Irving. Mesmo quando ela veio ao Império de Tra sendo a princesa do país derrotado, ela não pronunciou uma palavra, mas Furin acreditava que, se mostrasse determinação suficiente, Irving se acostumaria com a vida de duquesa. Além disso, ele tinha certeza de que ela seria feliz com ele, e mesmo que ele fizesse tudo por ela, era tudo uma ilusão. As palavras venenosas que ela lhe lançou naquela primeira noite o fizeram render os dentes. Além disso, as palavras "eu preferiria morrer a dormir com você" fizeram seu coração parar, e mesmo depois de tantos anos de esforço, o ódio dela não desapareceu. O dia do evento ao qual todos deveriam comparecer chegou, e a duquesa decidiu demonstrar seu canto para os empregados. Todos aguardavam ansiosos o ensaio de Irving. A empregada Marianne disse que ouvirá dizer que as pessoas mais talentosas eram extremamente inseguras, mas que a senhora era tão talentosa que surpreenderia a todos ao seu redor. Kate agradeceu a todos, mas se lembrou de que, antes de entrar no corpo de Irving, ela era uma cantora iniciante com formação musical. Mas então, de repente, Madame Tilly entrou na sala e disse que Sua Majestade havia chegado, acompanhado pela Imperatriz e pelo Duque Ciel, que eles nem esperavam ver. Irving sabia que não poderia cometer um erro naquele momento crucial, pois o motivo pelo qual o nível de expectativa era tão alto era para que ela pudesse ser usada como bode expiatório. Se ela falhasse agora, pensariam que seu objetivo era humilhar Furin. Além disso, esse era o dia da estreia pública de Irving, então Kate precisava provar às pessoas com seu comportamento que era uma boa esposa e digna de seu marido. Após toda a preparação e consideração para sua estreia, Irving decidiu sair para receber os convidados. Quando estava prestes a sair, Madame Tilly pediu que esperasse um pouco, pois o cavalheiro queria vê-la. A duquesa ficou assustada, questionando o porquê de ele querer vê-la, já que a odiava. Quando saiu, Irving disse que, a partir daquele dia, ele mudaria sua opinião sobre ela. Ao sair do quarto, notou a silhueta de um homem atrás da porta. O cavalheiro atrás da porta ouviu tudo e disse que a senhora estava sendo precipitada. Após os servos saírem, isso assustou Irving, pois temia ficar sozinha com seu marido. Depois que os servos saíram, Furin fechou a porta atrás deles, ficando sozinho na sala com sua esposa, mas uma assustada Irving disse que era hora de irem. Furin tentou tocar a duquesa, mas ela afastou sua mão. O duque imediatamente disse que esse era seu verdadeiro desejo, que ela queria atingi-lo. A dama reagiu enquanto o duque a olhava com um olhar assustador, e ela ficou assustada, mas o duque disse que só estava tentando afastar o cabelo do rosto dela. Ao sair, Furin brincou, dizendo que só aliviou um pouco a tensão, embora uma mulher como ela não entendesse isso. A dama ficou surpresa, pois não entendia como aquele homem de coração gelado poderia rir. Em seguida, ela disse que, se ele estava tentando acalmá-la dessa forma, então acreditava que ele se acostumaria com sua nova postura. O duque ficou embaraçado com isso e disse que, se ela se comportasse mal na cerimônia de estreia, todos ririam dele. Eles precisavam ir aos convidados, pois todos já estavam esperando por Irving. Depois disso, foram juntos à cerimônia. Quando descia, ela pediu ao marido para caminhar mais devagar, pois seu vestido estava muito desconfortável naquele dia. Ao descer a grande escadaria, Irving pisou na barra do vestido e começou a cair. Assustado, Furin estendeu a mão para ajudá-la, como um sinal de cuidado, mas não conseguiu segurá-la a tempo. Irving caiu e bateu a cabeça nos degraus, desmaiando. O evento na mansão estava prestes a começar e uma situação absurda ocorreu com Irving.
Todos os convidados já estavam reunidos no salão de dança, e os presentes comentavam como a mansão não mudava desde o tempo do antigo Duque de Carlisle. Um dos servos da mansão do Duque informou aos convidados que a duquesa cantaria naquele dia. Um dos homens notou que os garçons estavam ajudando a duquesa de Carlisle a preparar tudo, pois ela estava programada para cantar. O Duque de Sebum também compareceu ao evento, pois, se fosse uma noite comum, ele certamente não teria aparecido, mas o fato de que sua esposa cantaria mudou tudo. Naquele momento, a duquesa estava sentada na cama em seu quarto, sendo examinada por um médico. O médico disse ao duque que os ferimentos não eram graves, mas que seria difícil para ela subir ao palco devido a uma lesão no tornozelo. Furin começou a se culpar por tudo, pois, se não tivesse andado tão rápido, nada disso teria acontecido. Irving não se importou com a lesão e imediatamente foi ao festival, envergonhada por ter feito os convidados esperar tanto, já que muitas pessoas importantes haviam chegado. Mas, ao caminhar, percebeu que seria muito difícil se mover devido à lesão. No momento certo, seu marido a amparou para que não caísse. O duque insistiu para que ela seguisse o conselho do médico, dizendo que era apenas uma canção e que ninguém se importaria se ela não cantasse. Ela não pôde deixar de comparecer, pois a música que iria cantar era apenas para Furin. O duque não acreditava no que ouvia, então perguntou novamente. Irving confirmou suas intenções e aconselhou-o a ouvir a canção com atenção. Após isso, o duque segurou a mão da esposa e a conduziu ao salão para os convidados. A notícia de que a canção de Irving era dedicada ao duque o deixou envergonhado. Ele também pediu para que ela não mostrasse esse lado para mais ninguém, pois a verdadeira Irving era dele. Nesse momento, o duque Selum perguntava aos criados quando a duquesa desceria. Em meia hora no festival, Sabel já havia tomado sua 7ª taça de champanhe. O imperador repreendeu o duque Sabel, dizendo que a noite ainda nem começara e ele já estava bebendo, pedindo que se comportasse com decência. Até o próprio imperador percebeu a mudança nos sentimentos da duquesa em relação ao festival cultural. Naquele momento, a duquesa e o duque desceram as escadas. Todos ficaram chocados com as mudanças em Irving, pois, no casamento, era claro para todos que eles eram frios um com o outro, como inimigos após uma batalha. Ninguém entendia por que Furin olhava para a esposa daquele jeito, ele a olhava com olhos amorosos. A atmosfera era como um jardim florescendo, havia aromas muito agradáveis ao redor, mas algumas das plantas eram, na verdade, espinhos. A duquesa cumprimentou seus convidados muito amavelmente, e o imperador disse que já havia começado a se preocupar, pois Irving não era vista no Palácio Imperial ou em seus círculos há muito tempo, e também ouviu que ela havia desmaiado recentemente, então perguntou como ela estava. Irving respondeu educadamente ao imperador e agradeceu pela preocupação. Sabel interrompeu a conversa de forma ousada, dizendo que seria melhor se Irving fosse sua esposa em vez de Furin. Kate percebeu que não conhecia bem Sabel, pois ele não aparecia no livro, e achou melhor manter distância. Ela então pediu desculpas por não ter conseguido cumprir totalmente suas funções durante 4 anos e prometeu que, a partir de agora, faria tudo ao seu alcance para se tornar uma boa duquesa. Ela também prometeu cantar uma música como prova disso e pediu a todos que aguardassem. Ela dedicou sua música a Furin e respirou fundo, preparando-se para realizar uma obra musical. Quando começou a cantar, todos os convidados ficaram chocados, pois não esperavam que Irving fosse tão talentosa. Por um momento, Irving pensou que o público parecia estar gostando da performance e que sua perna nem doía, mas, no meio da apresentação, sentiu uma dor incrível na perna. Para surpresa de todos no salão, Irving caiu no palco, mas não parou e continuou sua performance incrível. Nesse momento, Furin correu até ela e tentou levantá-la, mas Irving o impediu, continuando a cantar no chão. Irving só conseguia pensar que não conseguia ficar de pé, mas encontrou forças para continuar como se nada tivesse acontecido. Os convidados notaram que a postura dela lembrava uma cena de ópera, pois estava cantando praticamente de joelhos, mas o duque não escutava ninguém, pois estava encantado com o canto da esposa. Todos sussurravam que nunca haviam ouvido algo tão fascinante em suas vidas. Quando a duquesa terminou a canção, Sabel decidiu que uma bela rosa escarlate daria um aroma incrível àquela canção e se aproximou dela, mas Furin passou à frente dele e foi até Irving. O duque primeiro beijou sua mão, agradecendo pela bela música que ela havia cantado tão heroicamente para ele. Sabel ficou insatisfeito com as ações do duque, mas Furin disse à esposa que, a partir de agora, ela não deveria cantar sobre ele em público, pois queria ouvir isso em particular. Ele queria que ela permanecesse sendo apenas sua duquesa, que ela e seu mundo interior pertencessem apenas a ele.
Na novela popular Furin e Stella, a vilã Irving Lilius aparece brevemente no início, apenas para estimular o romance dos protagonistas. No original, o casal estava unido apenas por um contrato de casamento, e em nenhum lugar estava escrito que Furin gostava de Irving, então por que ele dizia isso? Kate não entendia por que o Duque queria que ela cantasse essa música para ele em particular e porque desejava que esse lado dela fosse só dele. Afinal, no original, ele só se comportava assim com a protagonista, não com Irving. A duquesa então disse que cantaria para o marido 1000 vezes, se fosse o caso. Após isso, a Marquesa Celestia chamou Irving e a elogiou por sua performance. A duquesa ficou satisfeita com o elogio da imperatriz. Quando Irving quis se aproximar da Marquesa, o Duque segurou sua mão, dizendo que estava com receio de deixá-la ir sozinha. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas Furin explicou que precisavam se apresentar ao público como um verdadeiro casal. Irving agradeceu à Marquesa, dizendo que apreciava sua presença no festival cultural e desculpou-se por não poder passar mais tempo com ela. Ao ver que o cabelo da esposa estava um pouco desalinhado, Furin decidiu arrumá-lo, deixando Irving preocupada, pois pensava que era tarde demais para parecerem um casal harmonioso. As pessoas ao redor observavam enquanto Furin cuidadosamente ajeitava o cabelo da esposa, emocionadas com a cena. A noite passou despercebida, e os convidados começaram a se despedir da duquesa, expressando palavras sinceras de gratidão pela noite e pela performance maravilhosa. Os convidados saíram encantados, e até a imperatriz compartilhou que ficou emocionada às lágrimas com o canto de Irving. O imperador chamou Irving de verdadeira criminosa, pois nunca havia aparecido em público com suas habilidades vocais elegantes. Ele e a imperatriz convidaram imediatamente Irving e Furin para o baile, o que surpreendeu Irving, pois essa era sua chance de mostrar-se como a melhor esposa em público. O Duque, no entanto, começou a se preocupar com o convite, dizendo que Irving estava ausente da vida pública havia muito tempo e poderia se sentir desconfortável em um ambiente tão formal. Se ela não quisesse, ele não a forçaria. Nesse momento, Sabel apareceu e tomou a iniciativa de cuidar de Lady Irving. O imperador mostrou seu descontentamento com o comportamento de Sabel, lembrando que ele nem sequer era noivo dela, mas estava agindo de forma invasiva com a esposa alheia. Ignorando o imperador, Sabel começou a importunar Irving com perguntas, sendo tão insistente que tentou tocar o rosto da duquesa. Sem esperar que o homem estranho tocasse sua esposa, Furin imediatamente empurrou sua mão para longe. Svelon ficou furioso, mas Furin disse que só estava espantando um mosquito irritante e pediu desculpas, sugerindo que Svelon pedisse desculpas a Irving. Furin informou ao imperador que estaria ao lado de sua esposa e aceitaria o convite. O imperador ficou muito lisonjeado e aguardaria ansiosamente a presença do casal em sua recepção. Os convidados restantes se despediram, e o duque e a duquesa, após acompanharem todos, ficaram sozinhos. Furin agradeceu a sua esposa e observou que ela havia sido uma boa garota, mas que era hora de ele ir. Ele estava prestes a sair, mas Irving cuidadosamente segurou sua mão. Consumida pela curiosidade, a primeira coisa que ela fez foi perguntar se o duque havia gostado de sua canção. Antes que pudesse ouvir a resposta, Irving o questionou sobre o que ele pensava dela, dizendo que queria saber a verdade. Naquele momento, Furin percebeu que pensava em como Irving era encantadora e linda, e que seu coração, antes aprisionado, agora se sentia livre. Tudo o que queria era abraçá-la. Mas, em vez de dizer palavras bonitas, ele mencionou que ela havia gritado com ele o suficiente nos últimos 4 anos e que sua voz era realmente incrível, tão alta que mal se ouvia o piano. Depois de falar isso, Furin se sentiu incrivelmente envergonhado, pois seus pensamentos eram completamente diferentes, cheios de algo belo. Ao ouvir as palavras do Duque, Irving ficou magoada e disse que sabia que havia se comportado de forma horrível com ele nos últimos anos. Furin então perguntou à duquesa se era verdade o que ela dissera anteriormente sobre querer o perdão dele, ao que Irving respondeu afirmativamente e com confiança. O Duque suspirou profundamente, parecendo exausto, e comentou que as pessoas não mudam tão rapidamente, mas admitiu honestamente que estava esperando que ela mudasse. Furin, tocado por seus sentimentos, confessou seu amor pela duquesa, pois há 4 anos ele aguardava a chance de lhe dizer isso. No entanto, todo esse tempo, ela nunca fora honesta com ele, e ele não conseguia se livrar da sensação de que, mesmo naquele momento caloroso, ela ainda estava fingindo. Com os olhos cheios de tristeza, Irving respondeu com compreensão, pois sabia que não poderia mudar de uma hora para outra. Quando estava prestes a sair, agradeceu ao Duque pela noite. Furin não entendia por que Irving era tão gentil com ele em público, mas em particular parecia partir seu coração em pedaços.
ele não conseguiu deixá-la ir, então correu e a abraçou apertado. Depois, inclinou-se até o ouvido dela e sussurrou que não queria que a duquesa o deixasse. Kate não fazia ideia do que se passava na mente dele, pois ele sempre fora frio com ela, e agora a abraçava. Irving pediu que ele soltasse as mãos, pois ele a segurava com muita força, e disse que não pretendia fugir. Um segundo depois, Furin admitiu que havia gostado de sua canção. A duquesa lembrou a ele que ele havia dito que era apenas um show. Arrependido, Furin respondeu que se expressou mal e que viu o quanto ela se preparou diligentemente para a apresentação, por isso não poderia chamar aquilo de outra coisa. Irving disse que seria bom se ele mostrasse isso não apenas em palavras, mas também em ações, pois em público ele era gentil com ela, mas em privado, rude. Para provar sua boa atitude em relação à esposa, Furin a beijou. Após essa noite cheia de eventos incomuns, a duquesa foi para seu quarto, deitou-se e começou a rever tudo o que havia acontecido. Ela não sabia se suas ações tiveram algum efeito e também não entendia a sinceridade de seu marido. Afinal, se ela nunca descobrir o que ele pensa, poderá ser morta. Nesse momento, Madame Tilly entrou no quarto para ajudar a duquesa a se trocar. Irving mostrou sua gratidão a Tilly pela ajuda, e Madame Tilly perguntou o que o marido havia dito sobre sua maravilhosa performance, certa de que ele a elogiara. Irving relembrou a noite e compartilhou que ele comentou sobre ela não estar fazendo um show. Tilly tentou tranquilizar a duquesa, dizendo que certamente ele não quis dizer isso e que o duque era extremamente honesto, por isso suas palavras, às vezes, podiam soar rudes, mas não era essa a intenção. A assistente sugeriu que Irving desse um passeio no jardim, pois o ar da noite ajudava a relaxar e a pôr os pensamentos em ordem. Enquanto isso, o duque estava em seu escritório, pensando que estava ficando louco, pois percebeu que agira impulsivamente ao beijar Irving. Com pensamentos tristes sobre como teria sido melhor permanecer em silêncio, já que sua opinião sobre a canção de Irving soara dura demais, ele começou a se sentir sufocado e decidiu ir até a janela. Inesperadamente, viu Irving sentada no gazebo do jardim. Depois de olhar ao redor para se certificar de que não havia ninguém por perto, ela tirou os sapatos e se deitou confortavelmente. Enquanto a observava pela janela, o duque sentiu. Observava, mesmo sendo casados. Irving claramente sentiu o olhar de alguém sobre ela e, ao olhar para trás, percebeu alguém na janela. Ela foi distraída por Madame Tilly, que disse ter trazido macarons e chocolate quente. Nesse momento, o duque aproveitou a oportunidade para se esconder rapidamente, envergonhado de si mesmo. O dia finalmente terminou, e era manhã quando Irving abriu os olhos e percebeu que estava em uma mansão. Madame Tilly acordou e lembrou que, a partir daquele dia, ela deveria cumprimentar o cavalheiro assim que ele chegasse ao palácio. Madame Tilly havia sugerido essa ideia no chá do dia anterior, mas parecia que Irving tinha esquecido completamente. Madame Tilly disse que o cavalheiro era muito mais simples do que Irving imaginava e aconselhou-a a continuar fazendo o que já estava fazendo. Mas Irving percebeu que 4 anos já haviam se passado desde o casamento, e que logo ele beberia vinho envenenado, e a culpa seria dela. Ela também percebeu que veria Stella e Furin juntos antes de morrer. Para evitar isso, precisava estabelecer um relacionamento com ele o mais rápido possível. Ansiosa, perguntou a Madame Tilly como poderia se aproximar dele rapidamente. Madame Tilly, com um sorriso astuto, disse que sabia como convencer o imperador da sinceridade da duquesa. Pela manhã, Madame Tilly ajudou a duquesa a se vestir e sugeriu que ela fosse ao quarto do duque para ajudá-lo a escolher abotoaduras, um gesto valioso e sincero para ele. Irving ainda não entendia como isso poderia afetar o relacionamento deles. Madame Tilly explicou que escolher abotoaduras era um gesto de simpatia e apreço, pois os últimos 4 anos provavelmente haviam sido muito difíceis e ela precisava consertar a relação para que o casamento florescesse novamente. Madame Tilly insinuou que uma maneira mais eficaz de consolidar o casamento seria produzir um herdeiro. Irving ficou surpresa, pois não esperava ouvir isso. Madame Tilly continuou, mencionando que o 5º aniversário de casamento deles estava se aproximando e que, na família de Furin, era tradição ter um herdeiro dentro desse período. Desesperada, Irving percebeu que, mesmo que não conseguisse estabelecer um relacionamento com ele, teria que ter um filho para garantir sua própria sobrevivência. A duquesa foi até os aposentos de Furin, onde Alfred a encontrou. Ele ficou surpreso ao vê-la do lado de fora do quarto do marido logo pela manhã. Irving disse a Alfred que tinha ido ao quarto para ajudá-lo a escolher roupas. Alfred, surpreso, comentou que Irving nunca havia feito nada assim antes, então ele deveria avisar Sua Majestade. Madame Tilly, porém, ficou furiosa e mandou que ele abrisse a porta imediatamente.
Ao entrar, Alfred e Madame Tilly desejaram boa sorte à duquesa, entendendo que ela ainda não sabia o que significava ajudar a escolher abotoaduras. Ao entrar, Irving ficou surpresa ao ver que os móveis do quarto eram mais modestos do que imaginava. Ele havia lhe dado o quarto principal para evitar problemas, mas ela não pensava que ele dormisse ali. Kate não entendia por que Irving era tão cruel com ele, pois ele parecia ser muito gentil. Irving acidentalmente pisou em uma pilha de papéis e começou a recolhê-los rapidamente. Nesse momento, Fury entrou no quarto e ficou surpreso ao vê-la ali pela primeira vez. Quando Irving se virou, viu que ele estava seminu, saindo do banho. Irving ficou chocada, pensando que estava tendo uma alucinação, mas ao perceber que era real, gritou. Fury apenas se preocupou que Irving tivesse espalhado seus papéis. Inclinando-se próximo ao rosto dela, ele disse que ela havia violado seu espaço pessoal, mas a duquesa negou e disse que tinha ido lá apenas para ajudá-lo a escolher abotoaduras. Fury ficou surpreso e perguntou se ela sabia o que isso significava, então percebeu que Madame Tilly não havia lhe explicado. Irving, sem entender, pediu para que ele explicasse. Fury disse que, geralmente, o marido tem muito mais energia pela manhã, então ele se esforça mais, e a esposa escolhe as abotoaduras, o que é uma desculpa para ir ao quarto do marido pela manhã. Irving achou que ele estava brincando com ela, então decidiu seguir a tradição e colocou a mão delicadamente no peito dele, sem entender completamente o que estava fazendo. Só depois percebeu que, se soltasse a mão, perderia tudo. Fury ficou assustado e disse que, se ela estivesse brincando, seria melhor que soltasse a mão. A duquesa continuou a brincadeira e disse para ele não se preocupar, pois eram marido e mulher. Ela não sabia que o duque não estava entendendo sua piada, então ele a jogou na cama. Ao abrir os olhos, ela o viu ao seu lado e, assustada, gritou. O duque perguntou calmamente por que ela estava com medo, já que era ele quem ela queria tocar. Nesse momento, Fury colocou a mão da duquesa sobre o peito dele. Irving gritou que estava apenas brincando, mas Fury disse que isso não era mais uma brincadeira, mas uma provocação, e que ele teria coragem para corresponder a essa provocação. O duque já estava preparado para qualquer sugestão da esposa, mas ela gritou novamente e disse que só queria que ele se secasse após o banho. Os dois sentiram a estranheza da situação. Ele obedeceu à duquesa e fez o que ela pediu. Nesse momento, Alfred estava muito preocupado, pois já eram 7:30 da manhã e eles ainda não tinham saído, enquanto Madame Tilly estava completamente tranquila. Ele não pôde esperar mais, então decidiu entrar no quarto deles. Madame Tilly reagiu rapidamente e o segurou pela bainha da jaqueta para impedi-lo. Alfred disse que ele estava demorando o dobro do tempo normal para se aprontar e precisava se certificar de que tudo estava bem. Madame Tilly comentou que Alfred era muito ingênuo, pois o mestre e a senhora estavam passando um tempo a sós. Mas Alfred não entendeu e começou a fazer perguntas inconvenientes a Madame Tilly. Quando o duque atendeu ao pedido de sua esposa, ela disse que iria para seu quarto, pois estava exausta com tudo o que aconteceu naquela manhã. No entanto, o cavalheiro segurou a duquesa pela mão e pediu ajuda para escolher sua roupa do dia. Ela perguntou se essa questão envolvia alguma tradição familiar, pois, se envolvesse, ela não a seguiria. O duque respondeu que não havia tradições relacionadas a isso, então Irving concordou. Ela decidiu escolher o primeiro conjunto que encontrou, que acabou sendo um terno branco. Mas ao olhar para trás, viu uma toalha no chão e se assustou. No entanto, percebeu que seu marido não estava nu, ele já estava vestido com as calças. Fury pensou que Irving esperava algo mais, imaginando que era isso o que ela queria dele. Irving negou suas palavras e pediu que ele se vestisse rapidamente. Enquanto o cavalheiro se vestia, pediu que Irving encontrasse algumas abotoaduras, e ela notou um par em formato de coração e imediatamente o ofereceu a ele. O cavalheiro perguntou se havia algum motivo para ela escolher aquele par. A duquesa disse que a única razão era para que pudessem se aproximar e que queria que eles parassem de brigar e iniciassem a vida familiar com uma nova perspectiva. Embora fosse estranho para o duque ouvir isso dela, ele ficou feliz e disse que percebeu o esforço que ela estava fazendo ultimamente e prometeu que também se esforçaria. Ao ouvir isso, Irving brilhou de felicidade, parecia que tudo estava dando certo para ela. Madame Tilly, que estava do lado de fora da porta, ouviu o diálogo entre Irving e o duque e ficou extremamente feliz com o progresso do relacionamento deles. Nesse momento, o duque e a duquesa saíram do quarto, e Alfred e Madame Tilly imediatamente os convidaram para o café da manhã. Todos os servos reunidos lhes desejaram bom dia.
Na sala de refeições, antes de começarem a comer, o Duque informou a Irving que eles jantariam juntos naquela noite, então ela deveria esperá-lo e preparar um jantar tardio. Os servos ficaram encantados com a notícia, pois seria a primeira vez desde o casamento que Irving e Furin jantariam juntos. A duquesa respondeu feliz, percebendo que eles pareciam o casal perfeito para todos. No entanto, ao se dar conta do que significava o jantar tardio, ela perguntou novamente sobre isso, pois implicava que ficariam juntos à noite. Estendendo a mão para ela, o duque disse que, de todos os deveres de uma duquesa, esse era o mais importante. Furin então se afastou rapidamente, deixando Irving em choque, sem tempo para responder. Ela tentou gritar para entender o que ele quis dizer. Já montado em seu cavalo, Furin gritou de volta que discutiriam o assunto à noite. Desde a noite de núpcias, Furin e Irving nunca mais compartilharam a cama. Na primeira noite deles, as coisas não saíram como planejado, pois a duquesa teve uma crise que deixou marcas em seus corações. Kate sabia que, com essa descrição da primeira noite, Furin provavelmente seria contra a unidade, mas ele repentinamente mudou de ideia. Os servos, que haviam visto e ouvido tudo, começaram a cochichar que algo estava claramente errado. A unidade parecia impossível para eles após tantos anos. Irving ainda estava em choque, mas Madame Tilly, ao seu lado, estava emocionada e comentou que sabia que a senhora conseguiria. Por toda parte, os servos estavam preparando o jantar e um banho com pétalas de rosa. Lágrimas começaram a brotar nos olhos de Irving, ela percebeu que havia cometido um grande erro. Madame Tilly tentou tranquilizá-la, dizendo que isso deveria ter acontecido desde o início. O diálogo continuou, e Madame Tilly comentou que agora os anciãos não a repreenderiam, pois assim que o bebê nascesse não haveria mais pressão. Nesse momento, Madame Tilly soltou uma frase que soou desagradável para Irving, dizendo que era como se estivessem se casando pela segunda vez, mas logo pediu desculpas. Esse comentário não agradou à duquesa, que, irritada, chamou Madame Tilly de inconveniente. Irving não se importava se era um novo casamento ou não, e seu principal objetivo era completar esse casamento e se divorciar. A duquesa tentou amenizar as coisas entre elas, dizendo que Furin provavelmente mencionou a unidade por educação, mas Madame insistiu que o duque não falaria algo assim levianamente. Sussurrando ao ouvido de Irving, Madame lembrou que ele sequer a tocaria sem permissão, pois havia prometido isso. Nesse momento, todos os últimos toques calorosos de Furin passaram pela mente de Irving, mas ela não entendia porque ele de repente começou a falar de unidade e perguntou a Madame Tilly sobre isso. Madame Tilly disse que Irving estava tão bonita ultimamente que o cavalheiro não poderia ter reagido de outra forma. Irving ficou surpresa com a resposta, pois até aquele momento parecia a ela que tudo era completamente diferente. A cena então mudou para o Palácio Imperial de Teresa, onde Furin já estava trabalhando, mas estava preocupado. Com pensamentos sobre sua conversa com Irving sobre reviver o casamento, o Duque compreendia o que ela queria dizer e tentou conduzir a conversa em uma direção pacífica. No entanto, assim que eles começaram a construir um bom relacionamento, a pressão sobre Irving para ter um herdeiro só aumentou. Ele pensou que até mesmo a astuta Madame Tilly parecia estranhamente obcecada com tudo relacionado ao herdeiro, talvez para proteger Irving dos anciãos. Logo depois, o conde da família Celestine, Hansi, entrou na sala e perguntou por que Furin estava tão sério. O conde percebeu que, mesmo quando o servo bateu na porta incessantemente para entregar uma carta, o duque nem percebeu sua entrada. Hansi imediatamente notou as abotoaduras do duque e ficou muito surpreso, já que o próprio duque certamente não as teria escolhido. Furin explicou que Irving o havia ajudado a escolhê-las, mas Hansi não conseguia acreditar, ficando em choque. O duque não gostou da reação de Hansi e observou que era normal a esposa ajudar nessas escolhas. Hansi pediu desculpas imediatamente por sua falta de tato. Furin olhou para a carta que tinha recebido e disse que precisava resolver algo urgentemente naquele dia, já que a mensagem de Sua Majestade não podia ser adiada. Ao sair, Hansi brincou dizendo que o império não sobreviveria sem o duque e desejou-lhe sorte. No entanto, o cavalheiro perguntou abruptamente o que Hansi gostava em sua esposa. Ele não sabia como responder, mas disse que definitivamente admirava sua beleza e charme. Então, o conde acrescentou que também amava sua alma gentil. O duque, porém, não acreditou, já que Hansi havia falado sobre seu tipo ideal antes do casamento. Isso deixou o conde muito irritado, levando-o a perguntar o que Furin gostava em sua esposa e por que o casamento foi tão apressado. Como se alguém tivesse pesado em seu calo, Furin respondeu imediatamente que Irving foi seu primeiro amor e que ele tinha certeza de que ela também seria seu último amor. Ele sabia e sentia isso desde o início.
Hansi ficou atordoado, ele não tinha ideia de que o duque estava tão profundamente envolvido. Lembrou-se, então, que Furin deveria comparecer a um evento imperial na próxima semana com sua esposa. O duque confirmou e mencionou que até tinha prometido isso ao imperador. Ele ficou um pouco surpreso por Hansi já saber sobre o desaparecimento do casal, mas baixou a cabeça e começou a escrever em um papel. Hansi comentou que Lady Bell também estaria no evento. O duque imediatamente levantou a cabeça, surpreso, e perguntou o que ele queria dizer com isso. Lady Stella Bell era uma das candidatas à esposa do duque. Instantaneamente, Furin foi transportado de volta às suas memórias de infância. Sua mãe morreu no parto e seu pai nunca demonstrou interesse. Assim, ele passou sua infância abandonado em uma propriedade rural. As únicas memórias daquela época eram de Madame Tilly, o nome do duque, e Lady Stella Bell, que morava na propriedade vizinha. Furin decidiu perguntar a Hansi se ele sabia que mencionar o nome de outra mulher a um homem casado era falta de educação, e porque ele fez questão de esclarecer que Stella foi candidata à sua esposa. Após as palavras do duque, Hansi percebeu o quão tolo havia sido e pediu desculpas. Ele só tinha certeza de que Furin e Lady Bell eram amigos desde a infância. Depois disso, Furin disse que, se Hansi não tivesse mais nada a dizer, ele iria embora, pois era hora de encontrar Sua Majestade, o Imperador. Hansi sugeriu que o imperador provavelmente estava passando tempo com a imperatriz, mas o duque sorriu e disse que também gostaria de passar um tempo agradável com sua esposa. Ao ouvir isso, o conde ficou chocado com as palavras do duque, se perguntando se ele se referia a conversas banais ou a algo físico. Hansi começou a pensar que Irving tinha mudado, mas também ponderou se Furin não estaria mudando também. Enquanto isso, Madame Tilly estava no quarto de Irving, afirmando energicamente que a duquesa precisava fazer contato visual com o cavalheiro pelo menos uma vez. Todas as criadas estavam ao redor de Irving, comentando sobre quanto tempo havia passado e como o herdeiro seria maravilhoso. De repente, uma criada se aproximou de Madame Tilly dizendo que havia trazido o tal Musk. A duquesa exclamou que toda aquela situação parecia muito suspeita. Madame Tilly tentou acalmá-la, dizendo que o Musk era muito valioso em seus círculos. A criada, segurando a sacola com o Musk na bandeja, tinha uma expressão muito estranha no rosto, o que deixou a duquesa ainda mais alarmada. Madame Tilly tentou colocar a sacola no saiote da duquesa, mas ela recusou energicamente algo tão suspeito. Porém, Madame Tilly foi insistente e rapidamente colocou a sacola onde queria. A duquesa gritou que ela deveria tirar imediatamente o que tinha colocado, mas Madame Tilly disse que, se fosse retirado, o vestido seria arruinado. Quando Tilly ia pedir a Marianne que trouxesse óleo de rosas, percebeu que sua assistente não estava onde havia chamado. Ao se virar, Madame e a duquesa ficaram chocadas com o que viram. Marianne estava debaixo do vestido de Irving. Ela não entendia como Marian havia ficado tão intoxicada pelo perfume do almíscar tão rapidamente, mas Marian afirmou que o aroma era tão maravilhoso que ela nem conseguia sentir as pontas dos dedos. A criada começou a repreender sua assistente, dizendo que esse tipo de comentário não deveria ser feito na frente da senhora, mas Irving as convenceu de que estava tudo bem. Marian comentou que todas as criadas falavam sobre o quanto a duquesa era linda e encantadora. Em seguida, perguntou por que ela raramente participava de reuniões com outras famílias aristocráticas. Irving respondeu, um pouco confusa, que na próxima semana estaria em um baile no Palácio Imperial. Nesse momento, Madame Tilly percebeu que era necessário decidir imediatamente sobre o vestido da duquesa, sugerindo mostrar alguns modelos para o evento. Logo depois, Alfred bateu na porta e entregou uma mensagem do duque. A carta informava que, por ordem de Sua Majestade, o duque teria que trabalhar até tarde e que Irving deveria ir para a cama sem esperá-lo. Todos os criados ficaram chocados, pois haviam se esforçado muito para preparar a duquesa para aquela noite. Irving concluiu que Furin não queria esse momento de privacidade, então decidiu trocar de roupa. No entanto, ao ver o trabalho das criadas com sua maquiagem e cabelo, decidiu que jantaria daquele jeito, o que deixou as criadas encantadas. Com essa atitude, Irving percebeu que havia conquistado o coração delas e melhorado sua imagem. Decidindo passar um tempo sozinha, Irving recusou a companhia de Madame Tilly e foi caminhar no jardim. Enquanto isso, Marian estava furiosa com o imperador, afirmando que ele havia arruinado meses e anos de espera. Madame Tilly defendeu o duque, dizendo que ele certamente não sabia de nada, mas Marian insistiu que, sendo parente distante da família imperial e com a imperatriz tendo apenas filhas, o verdadeiro herdeiro no momento seria o duque Ciel.
Maren acrescentou que, se a duquesa tivesse um filho homem, ele teria grandes chances de ascender ao trono. Isso deixou Tilly furiosa, advertindo que comentários assim não deveriam ser feitos novamente. Quando Tilly estava saindo do quarto, Alfred a parou com mais uma carta do duque. Antes disso, Furin havia ido pessoalmente ao imperador, pedindo para sair mais cedo do trabalho, afirmando que a saúde de sua família dependia disso. O duque prometeu chegar mais cedo no dia seguinte para resolver os assuntos pendentes, e o imperador permitiu que ele fosse, entendendo a urgência. Na verdade, o imperador queria que o duque experimentasse a comida do novo cozinheiro, o que deixou Furin frustrado. O imperador até sugeriu que ele levasse um pedaço de torta para sua esposa, mas Furin recusou, dizendo que estava com pressa. Após a saída do duque, a esposa do imperador apareceu, e os dois discutiram sobre como Furin havia mudado, agora tão ansioso para ver a duquesa. Enquanto isso, os criados procuravam por Irving por toda a propriedade para lhe entregar a nova mensagem. Quando Furin chegou e perguntou o que estava acontecendo, Tilly explicou que a senhora havia desaparecido e não podiam encontrá-la em lugar nenhum. Isso deixou o duque em choque. Poucas horas antes, Irving caminhava pelo jardim e refletia sobre como era bom que o duque ficasse fora até tarde. Apesar de oficialmente ser seu marido, ela não estava pronta para dividir a cama com um homem que mal conhecia, por mais atraente que ele fosse. Ela concluiu que ele provavelmente havia sugerido passar a noite juntos apenas para manter as aparências diante dos criados. Seu objetivo continuava sendo cumprir seu dever como esposa pelo contrato e, depois, se separar pacificamente. Enquanto andava, Irving avistou uma pequena casa no jardim. Ao entrar, percebeu que estava limpa demais para ser abandonada e imaginou que talvez fosse a casa do jardineiro. Quando estava prestes a sair, viu um gatinho preto debaixo da mesa. Irving não conseguiu deixá-lo ali e decidiu esperar por sua mãe, já que ainda tinha tempo antes do jantar. Quando o sol começou a se pôr, Tilly procurava pela duquesa para entregar a mensagem de Furin. Ao ver a porta da pequena casa entreaberta, entrou e encontrou Irving dormindo no chão. Tilly pensou em acordá-la, mas percebeu que aquela era uma ótima oportunidade para o duque. Ela contou a Furin sobre o que havia visto e sugeriu que aquele seria um lugar ideal para ele e Irving passarem um tempo sozinhos, longe dos olhares dos criados, que provavelmente estavam cientes da situação envolvendo a noite de núpcias. Os criados não sabiam onde Irving estava. Madame Tilly deixou para o duque a tarefa de encontrá-la sozinho. Quando o duque entrou em seu chalé, viu sua esposa dormindo diretamente no chão. Ele ficou confuso, se perguntando por que ela estava dormindo no chão e não na cama. Ele a observou e só conseguia pensar em como ela parecia doce enquanto dormia, ela exalava apenas ternura e beleza. Furin não conseguiu resistir e decidiu pegá-la nos braços. A duquesa acordou com o toque dele. Ela não entendia como poderia ter caído em um sono tão profundo. Irving abriu totalmente os olhos e ficou surpresa ao ver Furin ao seu lado. O duque disse que aquele era o chalé pessoal dele, onde passava o tempo quando queria ficar sozinho. Ele estendeu a mão para ajudá-la a se levantar e a convidou a entrar no chalé. A duquesa percebeu que havia caminhado pelo jardim, entrado no chalé e, depois, adormecido. O duque ainda usava o traje que havia colocado naquela manhã, o que significava que ele não havia trabalhado até tarde e tinha voltado para casa direto. A duquesa disse que não queria voltar para casa. Ela sabia que, se fossem para a mansão, teria que dormir com o duque. O rosto dele mostrou claramente a decepção com a recusa de Irving. O homem disse que casais em bons termos supostamente deveriam dormir juntos. Irving percebeu que isso era verdade e pediu ao marido que prometesse que dormiriam no mesmo quarto, mas em camas separadas. O duque disse que ela mesma havia dito que deveriam começar do zero como um casal amoroso, mas, de acordo com a duquesa, eles eram um casal amoroso apenas na frente de todos, o que não significava que agora dormiriam juntos. Além disso, ela ressaltou que ele não queria filhos com ela. O duque disse baixinho que ele nunca havia dito que não queria filhos com ela. A duquesa não ouviu e pediu que ele falasse mais alto, mas, então, o cheiro de almíscar começou a fazer efeito. O duque caiu no chão. Ele não entendia o que era aquele cheiro e Furin não fazia ideia do que estava acontecendo. Perguntando à duquesa o que ela havia feito com o corpo dele, Furin imediatamente se levantou e abraçou a duquesa com toda a força. Irving havia se esquecido completamente do pequeno saco que Madame Tilly lhe dera e não entendia o que estava acontecendo. Ela o empurrou abruptamente e, assim que fez isso, ele imediatamente percebeu o que era aquele cheiro, e seu olhar se encheu de muitas perguntas.
Ele imediatamente caiu de joelhos e foi diretamente para debaixo da saia da duquesa, tirando de lá aquele saco. Irving ficou ainda mais furiosa com a atitude do duque, mas naquele momento Furin disse que aquilo era o Miskar de um valioso servo branco que vivia no norte. Aquela coisa no vestido de Irving era muito estranha. A duquesa exclamou furiosamente que ela não sabia o que era, porque Tilly havia deixado aquilo enquanto estava arrumando suas roupas. Furin, muito confiante, pensou que a duquesa definitivamente estava fingindo ser ignorante e que ela entendia perfeitamente bem por que aquilo estava acontecendo. Mas ele disse que garotas vinham usando esses sacos de almíscar para seduzir homens há mais de 100 anos e que ela havia cumprido todas as condições para a sedução. Muito esforço claramente foi colocado na maquiagem, complementado por um belo traje e finalizado com um perfume sedutor. Chegando mais perto do duque, Irving, olhando diretamente nos olhos mais profundos dele, disse que os criados que planejaram tudo isso eram os culpados por aquela imagem e aroma. Ela apenas havia prometido a eles que caminharia assim até o anoitecer. Ouvindo essas palavras, o duque decidiu que, se ela estava vestida assim apenas pelos desejos dos criados, então ela deveria atender ao desejo dele. Quase tocando seus lábios, ele disse baixinho que, já que ela atendeu aos desejos dos criados, ela deveria definitivamente atender aos desejos do marido. Ele não era mais importante do que eles? Nesse momento, os pensamentos da duquesa estavam preenchidos com a ideia de que, se ela soubesse como tudo isso terminaria, teria imediatamente tirado aquele maldito saco de almíscar de sua saia. Mas, por outro lado, como ela poderia saber que o duque voltaria para casa mais cedo? Ele não havia avisado, nem pedido aos criados para procurá-la. Sem pensar duas vezes, Furin pegou sua esposa nos braços. Como era típico da duquesa, ela tentou impedi-lo, mas o homem foi persistente e a deitou na cama. Já deitada na cama, Irving novamente tentou mostrar sua determinação e pediu ao marido que se afastasse dela. Ela não queria nada do que ele havia planejado. Furin foi persistente novamente, tocando-a gentilmente e dizendo que não tinha intenção de deixá-la. A duquesa gritou furiosamente que iriam procurá-la na mansão, mas Furin tentou explicar que eles estavam passando tempo juntos e não havia necessidade de ninguém procurá-la. Incapaz de lidar com suas emoções negativas, Irving disse ao marido que as tentativas dele de possuí-la eram mais parecidas com as ações de um animal. Isso horrorizou e enfureceu o duque. Como ela ousava? Para provar o seu ponto, Irving explicou que forçá-la a ir para a cama realmente parecia o ato de um animal. Esse comportamento apenas o provocou ainda mais, e ele imediatamente rasgou sua camisa. Parece que tal comportamento o excitava. Lá estava ele, com seu torso musculoso à mostra, bem na frente dela, e o olhar dela era bastante frio. Aproximando-se bem de seu rosto, o duque começou a lembrar a ela o que ela havia dito. Na primeira noite, ela contou a ele sobre seu desejo de se vingar, embora ele pensasse que ela já tivesse feito isso. Irving ficou confusa, sem entender do que ele estava falando. O duque compartilhou com ela que constantemente se apegava a ela e lutava contra uma sede insaciável. Ele disse que essa era a vingança mais poderosa. Olhando diretamente para o olhar penetrante dele, Irving não conseguia acreditar que Furin havia admitido estar apegado a ela, já que ele nunca demonstrou qualquer sentimento de amor ou afeição por ela. No romance original, Irving e o duque não estavam ligados por laços de amor, mas a duquesa disse que não estava interessada em vingança, apenas queria viver em paz. Foi nesse momento que um trovão soou do lado de fora da janela, e uma chuva forte começou a cair. Agora, eles definitivamente não sairiam dali. A duquesa não conseguiu jantar e permaneceu com fome. O duque, por sua vez, ouviu o estômago dela roncando. Furin sugeriu que Irving jantasse com ele e, então, conversassem. Ela novamente mostrou sua agressividade de caráter, insistindo em continuar a conversa, mas o sentimento de fome incrível acabou vencendo a duquesa, e eles começaram a jantar com o que estava disponível naquela casinha. O duque, ao vasculhar a casa em busca de algo melhor para oferecer à esposa, encontrou uma garrafa de vinho. Ele ficou claramente feliz com a descoberta e ofereceu à duquesa um pouco de vinho de morango. Surpreendentemente, desta vez ela não resistiu e começou a provar o vinho. Furin não conseguia parar de admirar sua duquesa com olhos ao mesmo tempo penetrantes e ternos enquanto ela saboreava aquele vinho. Notando migalhas no rosto dela, ele começou a removê-las de sua doce e pequena face. No entanto, isso não seria permitido por Irving. Sem tempo para delicadezas, ela ficou claramente furiosa com as tentativas de cortejo. A duquesa decidiu lembrá-lo de que eles deveriam dormir no mesmo quarto, mas em camas separadas, pois todos os casais dormiam juntos na mesma cama.
Ela disse que, se uma criada entrasse pela manhã e visse os dois juntos, contaria aos mais velhos. Mas a duquesa parecia tocada pelos pensamentos de seu marido. Ele disse que não a forçaria a fazer nada. Porém, Irving respondeu dizendo que filhos poderiam ser gerados com outro parceiro amoroso, alguém a quem ela fosse verdadeiramente devotada. Furin ficou furioso com o que ela disse. Ele imediatamente se levantou e gritou que faria isso. Para a duquesa, era um mistério o motivo pelo qual ele a encarava daquela forma, mas ela sabia de uma coisa: a razão de sua raiva não estava na conversa sobre filhos, mas sobre outro parceiro. Algumas horas se passaram, e o duque acendeu o fogão da casa. Um certo clima de paz tomou conta do ambiente, e, mais calma, a duquesa sentou-se para ler um livro. Ela percebeu que a chuva não pararia tão cedo e que teria de dormir na casa. Olhando ao redor, viu uma pequena cama, obviamente para duas pessoas, onde Furin já estava deitado. Reunindo coragem, ela se aproximou e perguntou se ele realmente ia dormir na cama. O duque ficou intrigado com a pergunta. Para ele, já estava tudo decidido, eles dormiriam juntos, sem mais discussões. Virando-se com orgulho, Irving expressou sua intenção de dormir no chão. Sem esperar pela resposta de sua esposa, Furin segurou a mão dela gentilmente e disse, em uma voz baixa, que ela deveria dormir com ele, tentando demonstrar toda sua sinceridade e preocupação. O duque tentou dissuadi-la, dizendo que ela poderia ficar doente se decidisse deitar no chão. Enquanto a duquesa tentava processar o que havia sido dito, Furin já a puxava em sua direção. Naquele momento, ele puxou o cobertor e a cobriu, dizendo que não queria que ela passasse frio. Irving tentou se livrar do cobertor, mas já sentia um frio forte. Percebendo que teria de permanecer na cama quente com ele, precisou superar seu orgulho e deitar ao lado dele. No entanto, a ideia de dividir a cama com ele não saía de sua cabeça. Afinal, em sua vida passada, ela nunca havia compartilhado uma cama com um homem. Depois de superar seus pensamentos, a duquesa acabou adormecendo ao lado de Furin. Ela parecia tão delicada enquanto dormia que o duque não conseguia tirar os olhos dela. Ele realmente queria ser gentil com ela, mas, sempre que tentava se aproximar, ela o afastava. Ele não conseguia conter sua rudeza por muito tempo. Abraçando-a o mais próximo possível, sussurrou que realmente queria saber o que ela sentia, mas tinha medo de descobrir a verdade. Ele não entendia se poderia amá-la como antes, pois temia que ela rejeitasse seu amor. A duquesa começou a se mexer no sono. Involuntariamente, virou-se para o duque e o abraçou. Retribuindo o abraço, os lábios dela tocaram levemente o peito nu dele. Mesmo assim, ele ainda não entendia como ela conseguiu adormecer com ele. Aquela casa era sua fortaleza, onde se escondia da crueldade de Irving, e agora estavam juntos ali. A cada momento, o pequeno fogão aquecia ainda mais a casa, fazendo com que o duque sentisse calor. Ele começou a tirar a camisa. Quando terminou de se despir, notou que Irving estava completamente sem cobertor. Ela parecia tão indefesa naquele momento, tentando se aquecer com as próprias mãos. Incapaz de conter seus sentimentos, ele a beijou enquanto ela dormia profundamente. Ele sabia que não deveria fazer isso, pois ela não havia dado seu consentimento. Lutando para controlar suas emoções, o duque apertou sua própria mão para se conter. Quando conseguiu se acalmar, virou-se para ela, a abraçou e ficou surpreso ao perceber que ela estava quente, pois sempre pensou nela como uma iceberg. Pensando bem, era a primeira vez que se abraçavam dessa forma. Em um casamento moderno, ela havia sido tão cruel antes, mas, pelo menos, ele sabia o que ela estava pensando e sentindo. Contudo, desde o dia em que ela desmaiou, ele não fazia ideia do que se passava dentro dela. Pensando, ele ficou feliz por ela ter começado a tratá-lo melhor, mas ainda queria ouvir algo mais dela, algo muito importante. Embora ele mesmo nunca tivesse dito isso, o duque decidiu ser o primeiro a falar sobre o quanto ainda a amava. Pareceria estranho falar sobre amor para uma pessoa dormindo, mas essas palavras finalmente ajudaram o duque a adormecer, e ele dormiu abraçando sua esposa, que continuava a ser um mistério para ele. A próxima manhã quente chegou. O palácio parecia estar todo iluminado pelos raios do sol, e o dia prometia ser cheio de eventos igualmente calorosos. Kate acordou com os primeiros raios de sol, abriu os olhos lentamente, levantou-se, bocejou e disse a Furin que parecia que a chuva havia parado. Ao esfregar os olhos e mal abri-los, ela viu não Furin, mas a senhorita Tilly ali. A heroína ficou muito surpresa com isso. O que ela está fazendo aqui? Pensou. A senhorita Tilly fez uma reverência à dama e perguntou se ela já havia acordado.
Mas quando Irving finalmente despertou, começou a entender onde estava, olhou ao redor e perguntou por que estava ali, pois tinha certeza de que adormecera no chalé. A senhorita Tilly explicou que o cavalheiro a havia trazido do chalé ao amanhecer, descrevendo o quanto ele foi cuidadoso, como se estivesse carregando o artefato mais frágil do mundo. A heroína não podia acreditar. Poderia realmente ter sido Furin quem a carregou? Então, a senhorita Tilly contou alegremente que ele também havia dito que, de agora em diante, no dia da unidade, ele dormiria ali, e que faria tudo para não causar nenhum inconveniente à dama durante as noites de unidade. Ela também mencionou que os anciãos estavam felizes por eles. A garota ficou furiosa, apertou o lençol e pensou, isso significa unidade? De repente, lembrou-se de suas palavras de promessa a Furin, de que seguiria a unidade definida pelos anciãos, mas pensou com irritação que estava apenas tentando suavizar a situação que havia ocorrido. No entanto, ele já tinha contado tudo à senhorita Tilly, e ela havia acreditado nele. Usar um quarto na noite da unidade, disse Kate com amargura. A senhorita Tilly sorriu e disse à sua patroa para não se preocupar tanto. Ela olhou para ela, ligeiramente corada, e perguntou se realmente achava que o mestre a deixaria sozinha. Assim que ele resolver seus assuntos políticos, ele virá até você com mais frequência, terminou a senhorita Tilly. Irving olhou para ela com mau humor e pensou consigo mesma que a senhorita Tilly geralmente a entendia tão bem, mas agora estava diferente. Então, a heroína começou a se tranquilizar ao lembrar que ele havia prometido não tocá-la sem permissão. E se pensasse bem, ele fez essa promessa para cumprir seu dever marital. Mas, de repente, a senhorita Tilly interrompeu seus pensamentos e perguntou como tinha sido a noite, mencionando que o saco de perfume deveria ter sido útil a apenas 3 desses sacos em todo o império, os próprios anciãos o presentearam, disse ela. Até casais à beira do divórcio se reconciliam por causa dele, continuou, mas Irving não ficou particularmente feliz. Ela olhou para a governanta com irritação e pensou consigo mesma que, se eles soubessem o quanto ela sofreu por causa daquele saco, Furin provavelmente pensaria que ela estava tentando seduzi-lo. Então, a dama disse à senhorita Tilly que não usaria mais aquele saco. Era um fardo, disse ela, levando as mãos à cabeça e pensando, como ela pôde imaginar que o cavalheiro não ficaria satisfeito apenas com o aroma? Mas a heroína começou a refutar isso, dizendo que não era totalmente verdade. De repente, Marian irrompeu no quarto, gritando, Senhorita Tilly! Senhorita Tilly! A senhorita Tilly começou a repreender Marian, lembrando-a de que deveria bater na porta antes de entrar. A empregada pediu desculpas imediatamente. Por que você entrou aqui assim? Perguntou a governanta. Ofegante, Marian disse que o cavalheiro tinha dado instruções de que ele e a dama iriam a uma prova às 2 da tarde. Irving e a senhorita Tilly ficaram boquiabertas de surpresa, e a dama perguntou novamente sobre a prova. A governanta voltou-se para Kate e disse que provavelmente era para escolher um vestido para a celebração da próxima semana. Irving respondeu que era a primeira vez que ouvia falar disso. Marian imediatamente entregou uma carta a Madame. Ela abriu e leu que precisava estar pronta às 2 da tarde e que iriam à loja de roupas de Madame Bertin. A senhorita Tilly e Marian ficaram terrivelmente assustadas com o que ouviram. A heroína tentou lembrar quem era Madame Bertin, pois ela certamente estava no romance. Finalmente, decidiram contar à dama quem era Madame Bertin. Elas começaram a dizer que ela era uma mulher bastante exigente que só convivia com a família imperial. Madame Bertin já havia feito vestido sob medida para a imperatriz várias vezes, então o cavalheiro queria que ela também fizesse um vestido para Irving. A senhorita Tilly disse isso, e Irving corou um pouco, pensando que era exagero fazer tal gesto, especialmente depois de terem discutido todas as suas obrigações matrimoniais. De repente, Marian virou-se para a dama e disse que queria fazer uma pergunta. Corando um pouco e reunindo coragem, ela perguntou a Irving se eles haviam discutido na noite anterior ou não. Mas a senhorita Tilly interrompeu Marian, chamando seu nome com severidade. A governanta então se aproximou e Marian agarrou a orelha dela, e ela gritou de dor. A senhorita Tilly pediu desculpas à sua senhora, prometendo treinar as criadas adequadamente. Irving disse que estava tudo bem e que não precisava bater nela daquele jeito, depois perguntou à empregada por que estava perguntando sobre a noite anterior. Marian respondeu que havia vestígios de sangue nos lençóis, não apenas um, mas vários. Kate ficou horrorizada e começou a se perguntar de onde vinha aquele sangue. Será que algo aconteceu enquanto ela estava ali? Não, ela tinha dormido profundamente.
A senhorita Tilly começou a sussurrar para Marian usar o cérebro e ficar de boca fechada, mas a empregada não se acalmou. Então, a governanta decidiu cobrir a boca dela com a mão e, com um sorriso, disse à sua senhora que não era sangue, mas manchas de vinho. Bem, nós bebemos, e acontece com todos, continuou ela, dizendo que sempre lavava os lençóis pessoalmente, de modo que podia distinguir com precisão entre sangue e vinho. A senhora Irving suspirou aliviada e disse, graças a Deus. A senhorita Tilly começou a se lembrar da manhã em que havia enfaixado a mão do cavalheiro. Nunca teria imaginado que Furin havia arranhado a própria mão para se controlar. Parece que os hábitos de infância não desaparecem com o tempo, pensou ela. E, se olhasse por esse lado, ele também estava constrangido. Melhor deixar tudo como está, decidiu a governanta enquanto ainda segurava a boca de Marian. No Palácio Imperial, Furin chegou pela manhã e foi em direção ao imperador. Um dos conselheiros o encontrou e perguntou como tudo tinha ido. Furin não respondeu, e o conselheiro continuou dizendo que não podia acreditar como alguém tão pontual poderia se atrasar por uma hora inteira. Furin não respondeu e apenas seguiu em direção ao imperador. O conselheiro perguntou se ele estava se sentindo mal ou se algo havia acontecido em casa. Finalmente, o duque se virou para ele e, com um sorriso, disse que, se algo tivesse acontecido, certamente não era nada ruim. Ele mencionou que ouviu dizer que o relacionamento dele com a esposa havia melhorado, e aparentemente isso era verdade. Todos no evento elogiaram sua esposa, sua aparência, sua maneira de cantar, seu comportamento. Ela foi ideal. Quando poderemos ver a senhora novamente? Perguntou um dos porteiros. Outros dois se aproximaram, e Furin respondeu que haveria uma celebração no Palácio Imperial na semana seguinte. Um dos conselheiros perguntou se já poderiam esperar notícias sobre os herdeiros da família. Ambos estão saudáveis, e o nascimento de filhos agora é apenas uma questão de tempo, ele disse. Os outros conselheiros ficaram um pouco chocados com a falta de tato da pergunta, mas ele continuou dizendo que pediria à esposa que lhes enviasse ervas para uma gravidez bem-sucedida. Furin não gostou e gritou com o conselheiro, dizendo que era uma questão pessoal deles. Além disso, continuou ele, não vou tolerar que vocês coloquem Irving em uma posição desconfortável. Depois disso, o cavalheiro disse que era hora de se encontrar com Sua Majestade Imperial e foi embora. O imperador o recebeu e disse que ele estava ficando cada vez mais atrasado, e que teve que esperá-lo por uma hora inteira. Furin respondeu que não havia pedido visitas fora da programação, e que era difícil se preparar para todas as visitas a ele. Sua Majestade sorriu e respondeu que, por ele, sempre poderia encontrar tempo. Eles entraram em um grande salão onde havia uma arena e muitas pessoas reunidas. Alguém comentou que ambos estavam tão belos como sempre e pediu que fizessem uma luta memorável dessa vez. O imperador e o duque de Carilli começaram a tirar suas vestimentas externas. Furin tirou a gravata e parecia pensativo. O imperador perguntou se ele estava pronto para o duelo e, se sim, porque ainda estava vestido. Sua Majestade já estava de torso nu e disse, tire a roupa, vamos cruzar espadas em batalha. O duque respondeu que, em uma situação dessas, o sparring era o que realmente importava. O imperador, com um sorriso enigmático, disse que se conheciam há muitos anos. O que o deixou tão embaraçado? Ou você está envergonhado do seu corpo? Perguntou. Furin rapidamente tirou a camisa e, pegando a espada nas mãos, disse que seu corpo era o que ele mais tinha orgulho. O duque de Carilli assumiu uma postura com sua espada. O imperador notou sua mão e perguntou sobre o curativo. O que é isso? Por que está parado aí? Está desconfortável olhando para o corpo nu? Provocou o duque. Não, disse Sua Majestade. Estou apenas comparando o meu corpo com o seu. Quem você acha que é melhor? Perguntou ele. Então, também pegou sua espada e assumiu uma posição, e a luta começou. Eles lutaram, com o duque aparando os golpes com sua espada. Sua Majestade também manejava bem a espada e aparava os golpes de Furin. De repente, o imperador perguntou como havia sido sua noite. Furin não entendeu e pediu que ele explicasse o que queria dizer. O imperador sorriu e disse que estava apenas preocupado com ele. Então, Sua Majestade perguntou ao duque sobre a cicatriz em sua mão. Parece que uma garota deixou isso para você, disse o imperador, zombeteiramente. O duque, furioso, o atacou abruptamente, e o imperador deixou sua espada cair no chão. Concentre-se no duelo, ou você está se comportando de maneira inadequada para Sua Majestade, gritou Furin. O imperador pegou a espada novamente, e eles continuaram lutando.
As espadas se tocaram, e ambos pressionaram com toda a força, corpo a corpo. Por um momento, ficaram face a face, e então o imperador disse que estava tudo bem. Ele sussurrou no ouvido do duque que, nos relacionamentos, as garotas às vezes deixam marcas de paixão no corpo de seus parceiros. Não se preocupe tanto com a cicatriz, embora pareça dolorosa, ele acrescentou. Não é o que você pensa, gritou Furin, empurrando o imperador com a espada. Sua Majestade perguntou se ele queria dizer que tinha arranhado a própria mão, e, se não fosse isso, que dissesse a verdade. Furin estava fora de si com raiva, o duque não contou que havia se arranhado para se controlar na frente de Irving. Então, ele golpeou a espada de Sua Majestade com toda a sua força. O imperador riu e disse, vamos, se acalme. Em seguida, acrescentou que parecia que Furin nem sequer tinha pensado em ser mais discreto na noite anterior. Furin ficou extremamente irritado, gritou e jogou a espada do imperador longe com toda sua força. Sua Majestade caiu no chão e olhou para sua espada caída. O duque caminhou até ele, apontando sua espada para o rosto do imperador. Furin ficou parado, olhando diretamente nos olhos de Sua Majestade, sem baixar a espada. Os espectadores reunidos observaram ansiosos, esperando pelo que o duque faria. Após alguns segundos, Furin abaixou a espada e inclinou-se em direção ao imperador, aproximando-se de seu rosto. Ele disse em seu ouvido que não valia a pena interferir no relacionamento entre marido e mulher sem ter ideia do que estava acontecendo. O imperador se levantou e comentou que, aparentemente, tudo estava bem entre ele e sua esposa. Furin respondeu que ele havia perdido, porque estava sorrindo. O imperador disse que não era a primeira vez que perdia para ele e acrescentou que o duque sempre dizia que o corpo e o rosto eram motivos de orgulho, e não discursos bonitos. Bem, o que acha do impacto disso? Perguntou o imperador. O duque de Carilli ficou pensativo, começando a se lembrar da noite com Irving. De repente, Sua Majestade disse que achava que ela não parecia estar particularmente interessada no corpo de Furin. Em seguida, perguntou se ela estava escolhendo um vestido para o baile naquele dia. Furin respondeu, sim, Sua Majestade, mas não entendeu totalmente o que ele queria dizer com aquilo. O imperador então disse para ele se apressar. Se ela não gosta do seu corpo, talvez você possa fazer algo para mudar isso. E ordenou que ele fosse se preparar rapidamente. O duque de Carilli agradeceu a Sua Majestade e saiu correndo, pensando, com irritação, que talvez ele realmente não fosse o tipo dela. Ele parou e perguntou a si mesmo, mas o que posso fazer? O que Irving gosta? Deus, o que eu faço? 4 anos atrás, Madame Bertin tornou-se um fenômeno no mundo da moda do Império. Todas as damas queriam experimentar seus vestidos, e sua reputação e senso de estilo eram invejados por todos. No entanto, um único vestido dela podia custar o equivalente a uma propriedade inteira, e nem todos os aristocratas podiam mimar suas esposas com tal luxo. Mesmo começando do zero, Madame Bertin, agora no auge, não permitia que qualquer pessoa usasse seus vestidos, mesmo que pudessem comprá-los. Ela era conhecida por seu luxo e confiança. Meu Deus, ela vai vir. Ela realmente virá até mim, exclamou Madame Bertin, cheia de alegria. Ordenou que a empregada limpasse tudo e garantisse que não houvesse nenhum grão de poeira. É inaceitável que até mesmo uma partícula de poeira caia no corpo de uma dama tão bela. A empregada, confusa, perguntou quem era a pessoa que ela esperava. A senhora perdeu a paciência e gritou, dizendo que estava limpando e se preparando para alguém cujo nome ela nem sabia. Com medo, a empregada disse que a senhora não havia revelado quem era. Aquela que me trouxe até onde estou, minha inspiração, respondeu Madame Bertin. Minha musa, Irving Lilly. Enquanto ela dizia isso, a carruagem do duque e da duquesa corria em direção à mansão de Madame Bertin. Kate estava sentada com os olhos fechados, quando de repente ouviu Furin reclamar sobre como seu corpo doía. Irving começou a se perguntar o que ele fazia constantemente no palácio para estar sempre com dores e por que ele decidiu sentar-se ao lado dela e não à sua frente. Ela olhou pela janela da carruagem e ficou maravilhada com as paisagens. Eles estavam atravessando uma ponte sobre um rio lindo, cercado por mansões. Kate pensou que, olhando por esse lado, era a primeira vez na vida que saía da propriedade. Furin a observava e perguntou se ela estava gostando tanto de sair. Ela respondeu que, claro, com um tempo tão bom, por que não aproveitar para passear? O duque sorriu e comentou como alguém que adorava passear havia passado os últimos 4 anos sem sair da propriedade. A garota não demonstrou reação, mas seu olhar caiu na mão de Furin.
Ela notou sangue sob sua camisa e perguntou se ele estava ferido. O Duque respondeu que não era nada. Kate aproximou-se dele e pediu para ver o ferimento. Parecia que ele estava seriamente machucado, mas Furin afastou a mão dela, dizendo para não se preocupar tanto. Irving insistiu, dizendo que, se ele estava ferido, poderia ir para casa descansar, ela iria sozinha ao ajuste do vestido. Ele recusou, dizendo que mantinha sua palavra. De repente, a carruagem passou por uma estrada ruim, e houve um solavanco. Tudo aconteceu muito rápido, e a heroína não entendeu nada. Kate caiu quase completamente no colo de Furin, e ele conseguiu segurá-la pela cintura. Por conta do movimento abrupto, o ferimento dele começou a doer ainda mais, e o sangue começou a escorrer. Furin não gritou de dor, apenas gemeu silenciosamente. Irving levantou-se e começou a se desculpar com o Duque. Em seguida, tocou sua mão e disse, preocupada, que ele deveria mostrar o ferimento. A heroína começou a se preocupar profundamente com Furin e parecia começar a entender o que eram aqueles ferimentos. Kate gentilmente afastou a mão dele e decidiu olhar sob a manga de sua camisa, onde viu os rastros das marcas de unhas e se perguntou de onde vinham. Será que realmente aconteceu na noite passada? De onde vieram esses arranhões? Foi o gato que fez isso? Kate perguntou a Furin. O Duque não entendeu a que gato ela estava se referindo, e ela explicou que havia um gato no chalé e talvez ele o tenha arranhado. Sem saber o que responder, Furin disse que sim, provavelmente foi o gato. A heroína, surpresa, comentou como um gato poderia derrotar um tigre como ele. O Duque não demonstrou nada e apenas disse que não imaginava que algo assim aconteceria. Kate pegou a mão dele e perguntou se ele havia tratado o ferimento. Quem sabe que tipo de doenças esse gato pode ter? Ela olhou nos olhos dele e perguntou se ele realmente não queria voltar para casa. Eu posso ir ao salão sozinha. Furin ficou irritado e respondeu que estava tudo bem e perguntou por que ela sempre queria deixá-lo sozinho. Irving disse que estava muito preocupada com ele, o que surpreendeu o Duque. Kate pensou consigo mesma que ele deveria permanecer saudável até o divórcio e seu novo casamento, era natural que ela estivesse, pelo menos, um pouco preocupada. Você sabe que é por sua causa, Furin disse de repente. A heroína abriu a boca, surpresa, e perguntou se ela havia feito algo errado. Ele tossiu e disse que não podia contar. A heroína insistiu, pedindo que ele explicasse. Então, ela tirou a gravata dele, desabotoou sua camisa e começou a tocar seu torso nu. O Duque afastou a mão dela, e a garota perguntou o que ele estava fazendo. Somos um casal, por que você tem tanto medo de me tocar? Ele respondeu que era tudo por causa dela. Irving não entendeu por que ele disse isso, mas Furin perguntou por que seu coração batia tão forte. Se você soubesse o quanto tenho sofrido por você ultimamente. Nesse momento, o criado de Furin abriu a porta da carruagem abruptamente e informou que já haviam chegado ao salão de Madame Bertin. A garota pediu desculpas, dizendo que logo estariam lá. Eles chegaram a uma mansão luxuosa e estilosa. Ao entrarem no salão principal, viram como tudo brilhava, com vários vestidos pendurados. Kate ficou encantada e exclamou, uau, que lugar incrível! A anfitriã, Madame Bertin, os recebeu, cumprimentando o Duque e a Duquesa de Carilly com uma reverência. Ela se apresentou como Isabella Bertin, mas disse que geralmente era chamada de Madame Bertin, e afirmou que era uma grande honra recebê-los. Irving respondeu que estava feliz em conhecê-la e elogiou os vestidos, perguntando se poderia escolher um deles. Madame Bertin, inesperadamente, disse que não, pois aqueles vestidos definitivamente não serviriam para ela. Explicou que, desde os tempos antigos, as roupas serviam apenas para enfatizar a beleza do dono, o vestido não deveria ser mais bonito do que a pessoa que o vestia, mas apenas realçar sua beleza. Madame Bertin aproximou-se de Kate, pegou sua mão e disse que, embora aqueles vestidos fossem belíssimos, claramente não foram feitos para sua beleza única. Então, que vestido posso escolher? Perguntou Irving. Madame respondeu que a senhora não precisava se preocupar, ela faria tudo para que Kate brilhasse naquela noite. Siga-me, disse Madame Bertin. Enquanto caminhavam, Madame revelou que tinha um vestido especialmente feito para Kate. Ela a levou até um local onde havia um luxuoso vestido vermelho em um pedestal, protegido por vidro. Na noite do baile, Kate bateu na porta do Duque de Carilly. Ele disse para ela não ficar parada e entrar logo. Quando ele a viu no vestido de Madame Bertin, perguntou se ela poderia se cobrir um pouco mais.
Kate respondeu, provocando, desde quando ele se preocupava com isso? E por que agora estava interessado em suas roupas? Ele respondeu que, onde ela encontraria um marido que não se interessasse pelas roupas de sua esposa? De mãos dadas, os dois começaram a descer até o grande salão. Os dois foram recebidos por saudações, com muitos comentando, bem-vinda, senhora Carilli. Kate estava irresistível, exalando confiança, enquanto alguns convidados murmuravam, meu Deus, como alguém pode ser tão bela? À medida que desciam, os murmúrios aumentaram. Um homem comentou, então, os rumores não mentiram, ela é tão linda quanto dizem. Outro observou, desde o casamento, ela ficou ainda mais bonita. O imperador e a imperatriz os esperavam no final da escadaria. Furin cumprimentou Sua Majestade. O imperador comentou que nunca pensou que Furin viria acompanhado de sua esposa. Ele ainda observou que aquela não era a primeira vez que a duquesa Carilli participava de um baile assim. Furin suspirou, dizendo que foi apenas um desejo de Sua Majestade, a imperatriz. Irving apresentou-se à imperatriz, que respondeu estar feliz com sua presença, confessando que estava preocupada de que a duquesa não viesse. Como eu poderia desobedecer à sua ordem? Respondeu Kate, em um tom educado. No entanto, a imperatriz olhou para ela de forma curiosa e perguntou-se, por acaso, seu vestido era de Madame Bertin. Kate hesitou um pouco antes de responder que sim. Sua Majestade comentou que, durante anos, havia implorado a Madame Bertin por um vestido e, virando-se para o imperador, perguntou se ele se lembrava de como havia pedido a ele para comprá-lo no salão de Madame Bertin. O imperador pensou por um momento, olhou para o vestido e reconheceu, sim, lembro-me. Você queria tanto esse vestido. Ele então voltou-se para a imperatriz e disse que Madame Bertin havia recusado, dizendo que o vestido não estava à venda. E veja só, ele acabou com Madame Carilli. A imperatriz comentou que, aparentemente, Kate havia encantado verdadeiramente Madame Bertin. Kate então tomou a mão do duque, encostando-se no peito dele, comentou que, sem a ajuda de seu querido marido e suas conexões com Madame Bertin, ela não teria nem conseguido olhar para o vestido. A heroína pensou consigo mesma que havia muitas pessoas ali que não estavam no último baile. Se ela mostrasse um relacionamento maravilhoso com Furin, os rumores se espalhariam rapidamente. Foi isso que o imperador disse, e Irving, encostada em seu marido, afirmou que era profundamente grata a ele de todo o coração. Então Kate olhou nos olhos do Sr. Carlyle e disse, deixe-me expressar meus sentimentos aqui e agora. Obrigada, Furin. O duque ficou atônito, sem saber o que responder, enquanto ouvia a risada do imperador. Sua Majestade perguntou por que ele havia congelado daquele jeito e se estava envergonhado diante deles. Furin ficou terrivelmente corado com as palavras do imperador. Sua Majestade então disse que era hora de eles seguirem em frente e desejou um bom momento ao casal, dizendo que não seriam mais incomodados. Kate não entendia por que ele estava tão embaraçado. De repente, viu um garçom carregando taças de vinho e perguntou a Furin se ele gostaria de um pouco. O Sr. Carlyle disse, vá em frente e pegou a taça. O herói começou a beber e parecia pensativo. Irving também tomou alguns goles e comentou que o vinho era delicioso. Subitamente, Furin levantou a mão, o que assustou a garota. Ele perguntou o que ela estava fazendo. Sem entender, ela respondeu que só estava tentando se divertir e não se preocupar. O duque explicou que não estava falando disso, mas da maneira como ela se comportava em público. Será que ela não agia assim apenas em casa? A heroína, confusa, perguntou se ele estava se referindo ao fato de ela tê-lo elogiado na frente do imperador. Furin respondeu que era isso e também o fato de ela ter sido a primeira a tocá-lo como uma esposa amorosa. Com dificuldade, o duque de Carlyle, corado, disse isso. Kate, sem hesitar, respondeu que era sua esposa. Não era comum que casais se tocassem? O duque, com o rosto vermelho como um tomate, respondeu que isso só deveria acontecer quando estivessem a sós. Irritada, Kate retrucou, dizendo que não via razão para não tocá-lo, mesmo na presença de outras pessoas. De repente, ela sentiu o olhar de alguém. Virou-se e viu uma garota próxima, que parecia ter escutado tudo. Irving pensou, levantei minha voz sem querer. Então, ela sorriu para o duque, em um tom suave, disse que só queria mostrar que eles tinham uma boa relação como casal. Furin fechou os olhos e disse que isso era desnecessário e que ele não havia pedido nada disso. Kate respondeu que não fazia sentido irem a uma celebração e ficarem emburrados um com o outro. Chegando mais perto dele, ela disse, acostume-se comigo já.
Você não disse que respeitava minha escolha? De repente, Kate sugeriu que talvez eles devessem dançar, mas o olhar do Duque de Carlisle era sombrio, como se estivesse pensando em algo. Irving olhou em seus olhos e perguntou o que havia de errado, porque ele estava assim de repente. Ele colocou o braço ao redor dela e, com a outra mão, ajeitou seu cabelo, dizendo que ela deveria se vestir de maneira mais modesta e cobrir-se diante de estranhos. Este é meu pedido, disse o Duque firmemente, olhando nos olhos dela. A garota próxima os observava e murmurava com outra pessoa, meu Deus, olha como eles se dão bem. Irving pensou que isso também não era ruim. A visão de um casal amoroso era um bom momento para impressionar a nobreza local. Então Kate olhou para o Duque e disse com um sorriso que, já que ele se preocupava tanto com ela, deveria permitir que ela mostrasse algo. Levantando a mão, ela tocou o canto de sua boca, o que fez Furin corar ainda mais. O que está fazendo? Ele perguntou, cobrindo a boca com a mão. Ela respondeu, sorrindo, que ele tinha vinho no canto da boca e perguntou, uma esposa não deveria cuidar de seu marido? Depois de pensar por um momento, o Duque de Carlisle abraçou Kate com força. Ele então sussurrou que gostaria que ela fosse tão gentil com ele não apenas em público. Irving corou levemente e perguntou o que havia acontecido com ele, se ele estava bêbado ou algo assim. Furin respondeu, sim, como se eu estivesse bêbado, e pediu para que ela permanecesse assim. Então perguntou, por que agir assim em público, tomando minha mão e encostando sua cabeça em meu peito, mas em casa você não me toca? Kate perguntou se isso era verdade e se era seu dever como esposa do Duque. Furin olhou surpreso e pensou consigo mesmo que era verdade. Irving não precisava ser uma boa esposa para ele para sempre. A heroína prometeu que seria apenas uma boa esposa para o Duque. Mas ele queria algo mais, pensou o Duque, enquanto a abraçava novamente. Ele disse a ela para não forçá-lo a ser tão casto. Depois acrescentou que ela poderia se comportar como quisesse, da maneira que desejasse. A garota próxima continuou a observá-los e começou a cochichar, antes, eles não se suportavam. Como um marido pode olhar tão ternamente para a esposa? Outros começaram a comentar sobre o Duque Selûn, dizendo que, embora ele estivesse conversando com a baronesa Lendel, não tirava os olhos da duquesa. Selûn, enquanto bebia vinho, olhava intensamente para Irving. Com pouco mais de 20 anos, ele era conhecido por sua frivolidade. Com sua aparência atraente, estatura alta e sorriso encantador, estava constantemente na lista dos solteiros mais cobiçados. Considerando que a família imperial não tinha um herdeiro masculino, a possibilidade de ele entrar nos círculos mais altos era muito grande, e muitas famílias aristocráticas tentavam estabelecer conexões com ele. No entanto, o olhar de Selûn estava fixo em Irving Liluz. Algumas garotas começaram a comentar que tinham ouvido que Selûn havia cortejado a duquesa quando ela ainda era princesa de Verma, chegando a pedir sua mão várias vezes. E, no final, o Duque de Carlisle roubou o coração dela em segundos. Outra garota comentou que ele não havia roubado o coração de ninguém e foi algum tipo de contrato. Sua Majestade, o Imperador, havia pessoalmente concluído o acordo com o rei de Verma. Mas todos sabem que o Duque de Carlisle é a mão direita do Imperador, disse uma. Havia muitos rumores de que a duquesa deveria se casar com o Imperador, acrescentou outra. Mas veja como ela olha para o marido com tanto amor. E ele não consegue tirar os olhos dela, comentou mais uma. Por fim, outra garota completou, quem em sã consciência pensaria em tirar a duquesa de Irvine Carlisle? O baile de gala seguia animado, com todos dançando e se divertindo. Kate começou a refletir sobre como as pessoas ao seu redor os observavam como um casal apaixonado. Tudo estava saindo como planejado. No entanto, será que a heroína estava pensando demais? Irving se preocupava, lembrando das palavras de Furin, e se perguntava o que ele realmente quis dizer. Talvez, pensou ela, fosse apenas uma frase que escapou por conta do vinho. Mas então o Duque a chamou, dizendo que ela poderia pensar em suas palavras mais tarde. Agora era a hora da valsa. A heroína concordou, mas seu olhar de repente se desviou para uma garota que estava perto de dois homens. Irving a observou e tentou lembrar quem era, até que finalmente reconheceu, era a senhorita Stella Bell. Kate sabia como essa história terminava e franziu a testa. Ela então se virou para Furin e perguntou se ele havia sido próximo de Stella na infância. Apontando para a garota, Kate disse, lá está ela. Talvez você a agrade com um convite para dançar. Não se preocupe, não sou do tipo que sente ciúmes de amigos de infância. Irving riu levemente.
Furin perguntou se isso significava que ela mesma dançaria com outra pessoa. Ela respondeu que, se tivesse a oportunidade, dançaria, pois era costume nos bailes dançar livremente. Disse a ele para não se preocupar com ela. No entanto, o duque a puxou de repente e assumiu a pose para a valsa, declarando que isso significava que ele dançaria apenas com ela. Os músicos começaram a tocar uma melodia maravilhosa. Furin colocou a mão no ombro de Kate, e os dois começaram a dançar. Todos ao redor pararam para observá-los com admiração. A heroína também começou a desfrutar da dança, decidindo que não pensaria em mais nada naquele momento. Irving e Lilias tinha alcançado seu objetivo, mostrar a todos o quão bem eles se davam como casal. Agora era só aproveitar o momento. Enquanto dançavam, Furin a olhou com seriedade e disse para ela olhar nos olhos dele. A heroína obedeceu e, daquele momento em diante, não desviou mais o olhar. Depois da dança, Kate sentou-se para descansar no sofá, observando os outros se divertirem. Com um sorriso, pensou que ainda gostava de dançar e que era bom ter aprendido. Enquanto bebia vinho, Furin aproximou-se e elogiou sua dança, dizendo que ela havia se saído muito bem para a primeira vez. Kate agradeceu e perguntou por que ele ficou parado lá o tempo todo. O duque parecia prestes a dizer algo sobre a próxima melodia, mas foi interrompido por um servo. Este informou que o duque de Carlisle deveria ver sua majestade com urgência. Furin virou-se para Kate, segurou sua mão e pediu que ela prometesse que os lábios de outros homens não tocariam seu pulso. Surpresa, a garota perguntou novamente, e Furin explicou que, ao convidar para dançar, os homens costumavam beijar a mão das damas. Kate respondeu que ele não precisava se preocupar, mas Furin, com desdém, disse que todos os homens eram lobos famintos. Ela brincou, dizendo que, se ele também era um lobo, não deveria se aproximar dela. Furin bufou e disse que só estava preocupado com ela. Depois que ele saiu, o baile continuou animado, mas Kate ficou sentada sozinha no sofá, observando. Ela percebeu que senhoritas como Stella Bell e Mary Celestine eram frequentemente convidadas para dançar. A verdade é que a popularidade de um aristocrata é medida por quantas vezes ele ou ela é convidado para dançar, pensou Irving. Então, por que ninguém me convida? Apesar de todos terem visto o quão bem ela se dava com o marido, ainda assim ela estava sozinha. Enquanto refletia, dois rapazes se aproximaram do Duque de Carlisle e pediram permissão para dançar com sua esposa. Um deles pediu desculpas e perguntou se poderia dançar com ela apenas uma vez. Furin sorriu e respondeu, claro, não é costume dançar com qualquer um nos bailes. Mas logo acrescentou, com um semblante ameaçador, se quiser que minha família se torne sua inimiga para sempre, vá em frente. Irving continuou sentada, pensando em como o Duque, sendo a mão direita do imperador, estava sempre ocupado. Ela entendia que ele poderia ser chamado no meio do baile, mas porque ela já estava sozinha há 30 minutos. Além disso, percebeu que as amigas de Stella Bell pareciam evitá-la, e que, quando Mary Celestine se aproximava dela, as outras a puxavam para longe. Estão zombando de mim, pensou Irving. De repente, alguém se aproximou. Por um momento, ela achou que fosse Furin, mas, infelizmente, não era. Uma voz masculina falou, e a heroína levantou a cabeça. Era Sua Majestade, o Imperador, que estendeu a mão e perguntou se ela lhe concederia uma dança. Kate disse que Sua Majestade Imperial acabará de salvá-la das correntes da solidão e agradeceu, mas o Imperador, sem entender de imediato o que ela quis dizer, começou a rir, segurando a cabeça. Ele comentou que ela realmente era uma dama peculiar e que agora entendia por que todos ao redor estavam agindo daquele jeito. Vamos antes que o show comece, disse ele. Os rapazes que observavam Irving ficaram muito surpresos. Um comentou que o imperador era realmente um brincalhão. Outro disse que Sua Majestade sabia que o Duque de Carlisle ficaria furioso, mas mesmo assim pediu à duquesa para dançar. Um terceiro completou, mas o que o Duque pode dizer a Sua Majestade? Enquanto Furin estava em uma roda de homens, o imperador olhou para ele com um sorriso triunfante. Quando o Duque viu sua esposa com o imperador, ficou simplesmente furioso. Então, o imperador se virou para Irving e disse que não tinha beijado sua mão, perguntando se ela permitiria que corrigisse tal grosseria. A heroína respondeu que não, pois a grosseria era dela, já que não havia estendido a mão primeiro. O imperador riu e se preparou para beijar a mão de Irving, mas, de repente, Furin apareceu do nada, beijou a mão de sua esposa e a afastou de Sua Majestade. O imperador, surpreso, comentou que parecia que o duque tinha rodas nos sapatos, já que estava do outro lado do salão instantes antes.
O duque perguntou o que ele planejava contra sua esposa. O imperador, com um sorriso, respondeu: contra sua esposa? Quando flores são deixadas sem cuidado, as abelhas se aproximam. Não é verdade? Ele acrescentou que apenas queria dançar com a duquesa. Furin declarou que Irving estava participando de um evento como aquele pela primeira vez, que era inexperiente, até se acostumar, somente ele dançaria com ela. O imperador sorriu e disse que aquilo era um absurdo. Virando-se para Lady Carlyle, sugeriu que deixassem Furin de lado e dançassem juntos. A heroína quis protestar, dizendo que Furin estava ali, mas o imperador fez um gesto para ela olhar para o duque. Ela entendeu que ele estava zombando de Furin, talvez como punição por tê-la deixado sozinha. Kate, vendo que o duque parecia desconfortável e até triste, decidiu se compadecer. Ela pegou a mão de Furin, entrelaçou seus dedos e disse: perdoe-me, Sua Majestade, mas hoje eu danço apenas com meu marido. Irving finalizou com um sorriso, olhando nos olhos de Furin, e comentou que ele cuidava tanto dela que seria impossível recusar. Furin, ligeiramente corado, nada disse, e os dois começaram a dançar. Observando-os, o imperador comentou que, no final, foi por causa de Furin que ele não conseguiu dançar com Irving. A imperatriz perguntou se ele não havia, desde o início, planejado aproximar o duque de Carlyle da duquesa. Ele riu e respondeu que não sabia, mas que funcionou. Ela comentou que não sabia que tipo de guerra eles tiveram por 4 anos, mas agora eles não conseguiam tirar os olhos um do outro. Talvez, nesse ritmo, fosse possível estabelecer paz entre o Império de Teresia e o Ducado de Verma. O imperador a interrompeu: Ducado de Verma? Ele repetiu e começou a recordar algo. De repente, lembrou-se de uma carta que dizia: minha esposa e eu tivemos dificuldades para conceber um filho, então gostaríamos de compartilhar nossa experiência com a duquesa de Carlyle e esperamos ansiosamente encontrá-los em breve. Sua Majestade exclamou: ah, claro! Recebi uma carta do arquiduque Lelas. Ele acrescentou que, se isso envolvia o arquiduque Lilias, Furin se tornaria alvo e precisava estar preparado. Então, o imperador gritou, chamando Furin para falar com ele imediatamente. Irving perguntou ao duque se Sua Majestade não o havia chamado. Sim, respondeu ele, sem importância. Kate comentou que o imperador parecia preocupado com algo. Não importa, disse Furin. Ela, sorrindo, brincou que ele a deixará sozinha há pouco, mas que agora não seria assim. O duque deu uma risada, desviando o olhar. Ela riu, dizendo que estava brincando e que ele podia ir. O duque garantiu que voltaria rapidamente e que provavelmente não era nada sério. A heroína ficou pensando se ele estava preocupado consigo mesmo ou com ela. Sentada à mesa, comendo o bolo, Irving notou que a situação estava se repetindo. Os aristocratas mantinham distância, conversando apenas entre si. Kate olhou para Furin e o imperador, percebendo que a conversa parecia longa. Sobre o que estarão discutindo, suspirou. Ela começou a se perguntar por que queria estar perto de Furin. Assustada, refletiu que quase admitiu desejar sua companhia, o que era um sinal claro de seus sentimentos. Kate olhou para o bolo e concluiu que Furin era o único em quem podia confiar ali. Enquanto isso, algumas garotas observavam Irving. Uma comentou que o duque finalmente havia se afastado da duquesa, sugerindo que agora era a chance de falar com ela. Outra disse que também queria conversar com Lady Irving. A primeira admitiu que tinha vontade de se apresentar, mas não conseguia se aproximar, pois a duquesa parecia tão fria. Além disso, sua beleza é simplesmente ofuscante, comentou. A segunda respondeu que ela mesma também era bela. Ela não se culpava. Não era que as outras fossem feias, mas sim que a duquesa de Carlyle era absurdamente bela. Enquanto conversavam, perceberam que a duquesa havia desaparecido de repente. Perdemos essa chance. Talvez devêssemos ter ido falar com ela nós mesmas, disse a primeira garota, frustrada. O Rosário Imperial de Terazia era famoso como o maior do continente. Durante o dia, era um dos lugares mais visitados pelos aristocratas de outros países, mas à noite, todos os casais se reuniam no jardim para trocar beijos. A heroína caminhava confusa, pensando consigo mesma o que todos estavam fazendo ali. Então, ela percebeu que, no início do baile, havia muito mais pessoas presentes, mas agora todas haviam desaparecido. Eles não têm intenção de voltar, continuarão se entregando ao romance, pensou. Antes, ela não entendia por que não havia uma única lâmpada no jardim, mas agora estava claro, era onde todos os amantes se escondiam. Melhor eu voltar ao salão e sentar sozinha, pensou Kate.
Quando estava prestes a sair, virou-se e o viu, o Duque de Carlisle. Ele estava encostado em um pilar, com expressão séria. Irving olhou para ele e chamou-o pelo nome, Furin. Ele a encarou severamente e disse, você perdeu completamente o medo de vir aqui sozinha, não é? 15 minutos antes, o imperador havia informado ao Duque de Carlisle que o Duque de Lelas viria na semana seguinte, desta vez sozinho. O imperador explicou que a esposa do Duque estava grávida e, por isso, ficaria em casa. Embora a visita não fosse muito importante, havia claramente uma boa razão para que o Duque viesse, mesmo sem sua esposa. Furin pensou no jovem Duque Leon Liluz, que assumiu o ducado de Verma após a morte súbita do antigo Duque na guerra. A única vez que haviam se encontrado foi no casamento de Furin. Ele perguntou ao imperador se a visita estava relacionada aos problemas de Irving em conceber filhos. O imperador confirmou, explicando que o Duque Liluz estava preocupado que a ausência de filhos estivesse colocando pressão e estresse sobre sua irmã. Furin respondeu que ele e Irving estavam casados há 5 anos e que todos estavam exagerando. O imperador riu, dizendo que Furin parecia confiante em suas forças para ter filhos, mas talvez ainda não fosse o momento certo. Ele comentou que, mesmo querendo um filho, isso não significava que aconteceria imediatamente. Como chefe de família, essa é a sua responsabilidade, finalizou. Quando Furin voltou para a mesa onde Irving estava, percebeu que ela havia sumido. Perguntou a alguém onde ela estava, e a resposta foi que ela havia ido em direção ao rosário. O imperador, sorrindo, comentou, não é à toa que ainda não tem filhos. Quando Furin finalmente a encontrou, perguntou calmamente, o que está fazendo aqui? Não disse que eu voltaria? Kate respondeu que estava esperando por ele, mas ficou entediada de ficar sozinha o tempo todo. Ela comentou que ele poderia, ao menos, apresentá-la aos amigos, ao invés de deixá-la de lado. Ele a ouviu e perguntou, então foi por isso que veio aqui? Você ao menos sabe que tipo de lugar é este? Furin explicou que a havia procurado por todo o jardim. De repente, Furin olhou ao redor e comentou, sim, o visco seria muito útil aqui. Irving perguntou o que ele queria dizer, e ele explicou que, segundo a tradição, se amantes se beijam sob o visco, viverão felizes para sempre. Irving, descontente, disse que sabia disso, mas perguntou o que isso tinha a ver com eles. Furin perguntou se ela realmente achava que não tinha nada a ver. Kate hesitou, confusa, e respondeu que eles eram marido e mulher, não amantes. As palavras dela chocaram Furin. Ele a abraçou e disse, marido e mulher podem ser amantes. Eles podem se amar. Ela perguntou, nós nos amamos? Ele respondeu, sim, pelo menos eu. A atmosfera parecia intoxicante, e Kate começou a se perguntar por que ele estava agindo daquela maneira. Enquanto isso, alguém ao longe comentou que o havia visto naquela direção. Irving perguntou o que estava acontecendo, mas Furin disse para ela não se mexer, mantendo-se atento ao redor.